Hello, people! Satisfação! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast My Business, um podcast do grupo My Job. E hoje eu tenho aqui comigo um amigo e baita profissional, Dr. Fernando Novaes, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, cirurgião e um grande amigo investidor também. Um prazer estar aqui com Muito você, obrigado meu amigo. pelo convite. Faz tempo que eu tô querendo vir aqui, né? Na última vez a gente teve um imprevisto, tivemos que adiar. Mas é uma honra muito grande, ainda mais falando sobre um assunto que eu gosto muito, que é o business. Somos também, além de amigos, compartilhamos a relação médico-paciente. É verdade. E até uma relação comercial também temos, né? É verdade. E é interessante essa percepção, né? Porque quando alguém visualiza um indivíduo especificamente da área médica, principalmente cirurgião plástico, se limita muito a uma questão estritamente profissional. Sim. E não entende que, de fato, isso pode ir muito além, não é Claro. mesmo? Eu queria começar, eu acho que isso é válido dentro do nosso diálogo, entendendo, antes do que o Dr. Fernando faz, quem o Dr. Fernando é. Certo. Porque eu acredito que quem nós somos direciona muito até mesmo a cabeça daquilo aonde nós vamos avançar. Perfeito. Eu acho que essa sua palavra, ela vem até de encontro com a mudança que eu tenho hoje nas minhas redes sociais. Eu já fui um entusiasta das redes sociais, até de explorar mais a imagem relacionada à minha profissão. De antes e depois, lutava por isso e etc. E eu fui percebendo que a rede social, ela é um ambiente social. As pessoas, claro que elas gostam de ver um antes e depois. É interessante isso, mas cada vez menos eu tenho menos isso. Por quê? Porque a rede social é para socializar, a gente se identifica com a outra pessoa. Sabe, Não adianta eu ter resultados brilhantes e não ser uma pessoa interessante. você sabe que isso que você acabou de falar sobre rede social, antes e depois, e a expressão sobre como as redes sociais devem expressar quem você é. Aliás, eu acho que eu fiz esse comentário, não me recordo se foi com você também, mas eu fiz com minha esposa, sobre as suas redes sociais. Sim, Como eu tenho percebido, de fato, através delas, uma transição. claro. A Stephanie, minha esposa, fez cirurgia plástica com você, era um sonho dela. Aliás, acho que quase todas as mulheres que lhe procuram, não que homens também não procuram, mas a grande parte dos Grande parte, 90-10. pacientes, 90-10 são mulheres, elas vão em busca de um sonho. Com certeza. É. A retomada, o recomeço. O recomeço, O né? recomeço. E a Stephanie também, principalmente depois de 2 gestações, fez uma cirurgia com você. E, aliás, muito satisfeita com a cirurgia hoje. Eu acho que deve fazer aqui na data que estamos Pouco conversando, mais de um ano. um ano da Ela cirurgia. esteve não foi? recentemente com os dois Com maravilhosos os dois lá. maravilhosos, dois Ben e a Zoe. É. Mas eu estava comentando com ela como eu percebi essa transição da sua rede. Antes eu percebi que sua rede social tinha uma ênfase muito grande no antes e depois, como Claro. você disse. E eu até não nego pra você que eu não sei o que motivou a Stephanie em si, mas eu, como marido, fui sempre muito motivado em olhar isso entre antes e depois e falar: nossa, essa mulher estava assim, ficou assim, uau, quero que minha esposa também fique assim. Claro. E eu tenho percebido agora uma mudança nas suas redes sociais falando sobre quem é você, sua esposa, seus filhos, como família, logicamente não perdendo a experiência. E eu acho que vocês fizeram uma enquete, ou acho que não lembro se sua esposa comentou sobre isso. E eu me recordo que a Stephanie mandou dizendo que, pra ela, um dos Pesou elementos muito. que pesou fortemente, lógico, antes e depois também é relevante, foi saber que você era um cara família. Essa foi a expressão que ela Claro. utilizou. E você tem essa percepção que faz diferença? O que eu vejo? Eu vejo que a gente, na rede social, a gente quer se conectar com uma pessoa que seja semelhante. E eu entendo que as pessoas que são semelhantes ao que eu busco, né, ao jeito que eu sou, ao que eu pretendo oferecer, valorizam esse tipo de coisa. Que eu também valorizo, esse tipo de comportamento. E quando a gente fala somente ali num cardápio de antes e depois, eu acho que isso não retrata quem é o Fernando. Isso não retrata quem é o Fernando Henrique Novaes, pessoa física, e isso não retrata quem é o Dr. Fernando Henrique Novaes. Porque, afinal de contas, eu tenho resultados belíssimos de pessoas que já são muito bonitas e foram dar um upgrade, e tem pessoas que não são tão bonitas assim, mas foram melhorar aquilo dentro da realidade delas. Então a gente tem que trazer um universo para uma cirurgia plástica real. E eu passei a entender, no meu modo de vista, que mostrar isso, quem é o Fernando, quais são os seus valores, qual a sua missão, é mais valioso do que simplesmente mostrar um antes e depois. E a minha percepção, ela veio até mesmo pelo próprio Meta, né? Principalmente a gente está falando no Instagram, que o Meta começou a boicotar os posts de antes e depois. Começa a jogar para baixo, você começa a cair num shadow ban por causa disso. Então eu criei hoje um canal dentro do Instagram
que aquele canal eu continuo as histórias e mostrando ali relativamente antes e depois. Pessoas que são maravilhosas, pessoas que o contorno corporal já não é tão bom assim, mas todo mundo de acordo com as suas características. Mas na página principal, eu acho que a missão principal é falar quem é o Fernando. Quando a pessoa vier em consulta comigo, eu não quero que ela venha por conta, eu quero esse abdômen. Mas você acha que isso não influencia a pessoa na prática te procurar? Você acha que influencia pra ela quem é você ou influencia mais se o seu trabalho vai ser um trabalho de excelência? Cara, mas a rede social, o trabalho de excelência, ela pode ser muito maquiado, né? Não, concordo, concordo, A concordo. pessoa posta o que ela quer, Claro. entendeu? Claro, ninguém vai postar. Isso na própria vida, ninguém posta Exato, assim. ninguém. Oi, tudo bem? Hoje sou eu aqui brigando Você não- com a minha esposa. Olha, Exato, tá aqui a exato. nossa briga, tá Por bem? isso que eu acho Lógico. que são. Na verdade, o que eu acho é que, como qualquer grande receita de um prato sofisticado, são vários os temperos. Não é uma coisa só. Mas eu tenho ali, de vez em quando tem lá o vídeo que começa e eu direciono pra comunidade justamente pro Instagram não jogar pro Shadowban. Mas quando você fala de Shadowban, era apenas que o Instagram não estava mostrando conteúdo ou que por algum elemento como nudez, por exemplo, ele estava Como eu trabalho principalmente com entendendo? contorno corporal, o Instagram entende que é nudez. E aí estava excluindo os vídeos. Excluindo não, joga, ele coloca assim, a penalização. Você não vai poder ser visualizado por pessoas que não são seus seguidores. Então Puxa vida. a entrega começa a reduzir, sua entrega começa a reduzir. Você vai vendo que a visualização se torna baixa, a frequência, você começa a cair o número de seguidores e tudo mais. Então você tem que se adaptar a isso. E aí você acabou pensando numa estratégia pra isso e Isso. foi criar um Canal dentro canal do Instagram. dentro do Instagram. Porque dentro do canal eu posso postar o que eu quiser. Porque aí de fato é só quem tá no canal e quem tá no canal de fato é porque quer ver o que você posta lá. Exatamente. E aí de uma forma que a gente entende que é até um lead mais qualificado. Porque se a mulher decidiu. Daqueles 80 mil seguidores que eu tenho hoje, eu tenho 1.000 e pouquinho no canal. Esses 1.000 e pouquinho estão verdadeiramente interessados em ver ali uma evolução. Uhum. Os 79 mil talvez não estejam querendo ver aquilo todos os dias, entendeu? É verdade. Vamos voltar à questão que eu estava pontuando sobre você, de fato. Uhum. Hoje você tá com quantos anos? 35. 35. Estamos aqui jovens ainda. Jovens. Jovens. Você é Não. um jovem prodígio. Eu tô jovem também, estou junto com você aqui, né? Ainda que você pareça mais jovem do que eu, mas com certeza é a barba. Se eu tirar. Não, a barba dizem que a maquiagem do homem, né? né? Eu tô com essa maquiagem já com fio branco aqui, preciso adequar. Tô grisalho também. Mas você tá com 35 anos e nascido aonde? Onde você... Sou nascido em Campo Grande, Campo Mato Grosso Grande. do Sul. Sou nascido, criado em Campo Grande. Fiz o ensino médio fora, no interior de São Paulo. Voltei, fiz minha faculdade aqui. E fui embora para São Paulo fazer a residência médica em cirurgia geral e cirurgia plástica. Sua família é da área da medicina? Você Eu quis tenho... inovar? Meu pai é anestesista. E eu tenho uma tia por parte de mãe que ela é oncologista. Mas não tem ninguém relacionado à cirurgia plástica. Mas eles acabaram te influenciando? Você fala assim, eu via meu pai e desde quando eu era pequeno, ou desde quando eu era mais jovem, ou adolescente, eu dizia, bem, eu quero, ou minha tia, e eu quero trabalhar na área da medicina, ou é algo que não necessariamente no começo da vida era algo que você considerava? Eu acho que eu acho até penoso isso, a gente com 16, 17 anos ter que definir o que vai ser pro resto da vida. E eu confesso que com essa idade eu não tinha essa percepção real do que eu queria ser. Então eu falei, quero ser algo que seja legal. Que seja Como- legal. Mas você tinha quais opções que você pensava, finalizando o ensino médio? Exato. Então assim, minha família é aquela coisa tradicional, né? Direito, engenharia ou medicina. Uhum. Fui pra medicina, eu conheço 2 pessoas que estão bem por causa disso e conseguiram viver legal. E na medicina foi interessante. Na faculdade, durante a faculdade, que eu me descobri realmente um cara apaixonado pela medicina. E eu falo que nosso sistema de educação ele é muito falho, porque você lembra qual que eram os critérios para você passar no vestibular de medicina, os principais? É uma ciência biológica, então era biologia, Uhum. química No e nosso física. período, de fato, a gente dividia entre 3 elementos, né? Isso. Era humanas, exatas, biológicas, não era Então, como hoje. biologia, física e química. Eu não era bom de biologia, física e química. E eu conheço pessoas que são brilhantes de biologia, física e química, mas têm uma péssima relação com outro ser humano. Uhum. Eu acredito que a medicina, ela exige mais do que qualquer conhecimento de biologia, física e química, você gostar de gente. É verdade. Você tem que gostar do outro, você tem que gostar de tocar numa pessoa, examinar, você tem que gostar de examinar um doente que às vezes não tá com um odor agradável, que tá um acamado. Isso tem que te motivar. Mas o jovem Fernando era um homem sociável, um rapaz Cara, sociável? sempre fui um cara sociável. E eu sempre gostei de cuidar. Isso é uma coisa que eu sempre gostei.
Então, assim, eu lembro que eu tinha, por exemplo, minha bisavó morou comigo, com a minha família há muitos anos, e ela ficava brava comigo porque eu dedava pra minha avó que ela tinha caminhado e ela não podia. Aí eu tinha que ir lá ajudar ela a caminhar, mas ela não podia, não é porque tava sendo chato, é porque senão ela caía. Cuidado. E queda do idoso, fratura de fêmur, pode ir a óbito. Então, isso eu sempre gostei. E na medicina eu me vi muito na faculdade Você com foi isso. pra qual faculdade? Eu fiz a faculdade aqui em a Uniderp, em Campo Grande. Uniderp. E quando eu fui pra residência, eu adorava a residência. Apesar de ser, putz, foi os piores anos da sua vida de um médico é a residência. Cirurgia geral batia 140 horas de carga horária por semana. Então era enlouquecedor. Mas eu tenho um orgulho de dizer que, cara, dei muito plantão na vida. Dei muito plantão de madrugada. No ano que eu fui, em 2016, eu dei 143 plantões noturnos, uma coisa assim. Mas eu sempre tive aquela coisa de que eu não queria ser aquele médico do plantão que você chega e o cara tá emburrado. Uhum. A única responsabilidade de estar lá de madrugada é minha. Eu escolhi estar ali. Se eu tô ali, é pra cuidar da pessoa da melhor forma possível. É claro que às vezes você tem que se posicionar, porque tem pessoas que chegam com um tom mais agressivo, mas de maneira geral, tem que ter paciência, cuidar do outro. Tem gente que perde a mão, vai num horário, às vezes, com uma queixa besta. Claro que tem. Mas a maioria das pessoas vai de madrugada, em qualquer horário, porque é aquele horário que ela tá precisando. Claro, dificilmente alguém aleatoriamente vai dizer: nossa, é 2, 3 horas da manhã. Vamos no hospital, dá pra ir às 8. Não, vamos 2 horas da manhã. Acontece, mas não é o padrão. Não é o padrão. E até as experiências que eu tive, que eu achei. Eu não achava ruim, achava engraçado. A maioria das vezes eram com idosos que preferem 5 da manhã porque já acordaram e tá vazio. Mas assim, pra mim era legal. Agora, me incomodava, por exemplo, pô, você tá lá 2 da manhã, aí chega um adulto jovem. Tá. E, o que você tá fazendo aqui? Como que eu posso te ajudar? Então, é que eu tô com uma dor de cabeça há 4 meses. Eu nunca tratei mal, mas ela fala, porra, 4 meses, você vem 2 da manhã. Vem Tá cá, bom, toma, aí você faz sua função. toma esse paracetamol aqui. Mas você faz a função. Você fala, ó, vou ter que fazer medicação. Essa condição aqui, talvez nessa unidade de pronto atendimento, o recurso que eu tenha só é te examinar e pedir exame laboratorial. No SUS, principalmente, demora para ver o resultado. Então, aqui o que eu vou poder fazer para você é analgesia. Mas a investigação, você vai ter que fazer tomografia, coisa do tipo, depois em outro setor. Deixa eu retornar um pouco no seu período da sua faculdade. Manda lá. A faculdade foram 6 anos. 6 anos. 6 anos e você fez aqui em Campo Grande, na Uniderp. Exato. Né? De fato, é uma faculdade que eu sei que é uma boa faculdade. Sim. Também. Temos aqui, principalmente, a Universidade Federal Hoje tem a UEMS também. e a UEMS. Na época, você tentou entrar nas outras e não conseguiu? Na época, eu tentei passar aqui em Campo Grande, Universidade na Federal. na Uniderp, e quando eu fui prestar o vestibular para fora, minha família chegou à conclusão de que, na época, o custo da Uniderp era mais fácil para a família me manter aqui em casa e pagar a Uniderp do que me manter fora da cidade. Claro, Então, e porque de essa fato, conta. ainda hoje, não é, entre as faculdades disponíveis, faculdade de medicina, principalmente particular, é uma das faculdades, é a mais cara, eu Mas acredito. é interessante porque isso vai ser quase 20 anos atrás, né? 2006, era 10% do que custa hoje. Mas Então, ainda era caro na era percepção caro, era do caro. dinheiro da época. Era caro. Então, assim, quanto que era o salário mínimo em 2006? Aí você me pegou. R$500. Então, Suponhamos. eram 3 a 4 salários mínimos. Tá. Hoje, o salário mínimo tá 1.412, a faculdade tá 14, então são 10 salários mínimos. Então, proporcionalmente era mais barato. Proporcionalmente era mais barato, e você entra na faculdade. Quando você entra na faculdade, como você acabou de dizer, ainda sem muita percepção de que esse era o seu desejo. Nenhuma. É simplesmente entre as opções disponíveis, eu preciso escolher uma. Exato. Essa foi a que eu Sendo o mais escolhi. sincero possível. E vou avançando no que eu Claro, quero, tá bom? claro. Ok. E dentro da faculdade você tem uma percepção de vários alunos e professores distintos. Sim. Né? Você tem gente que talvez se inclina mais para a área da medicina e tem gente que de fato está ali por obrigação. Quando você ingressou, você percebeu que você se apaixonou por aquilo? Nossa, eu gosto disso? Ou você falou, o que eu estou fazendo aqui? Não, eu gostei. Eu gostei. Um dos primeiros módulos que a gente teve chamava módulo de função. O módulo é a etapa que você ia estudar. E você estuda toda a fisiologia. Usa um livro que é muito famoso, o Guyton, para estudar. A gente estuda o Guyton inteiro. Eu lembro que eu me apaixonei pela fisiologia. E todo aluno no começo da faculdade ama cardiologia, porque é muito legal. Mas eu fui me apaixonando por estudar aquilo.
tempo após tempo, mas principalmente a Uniderp tinha uma coisa muito legal, que a gente tinha contato com o paciente desde o começo. Uhum. Eu acho que isso fez a diferença para mim. Se eu tivesse estudado numa faculdade tradicional, daquela que você vai ter contato com o doente só no 4º ano, isso não teria me motivado. Mas nesse momento que você acabou percebendo a absoluta necessidade de uma área que não é condição necessária para entrar na faculdade, que seria humanas, e nesse momento você percebeu que humanas Total. fazia diferente? Porque eu ainda percebo hoje uma quantidade até elevada de médicos que ainda não perceberam isso, de que a Total. humanas era uma área essencial dentro de uma área que trata com gente como a medicina. Cara, assim, a biologia, a física e a química que a gente estuda para passar no vestibular, ela tem muito pequena fração de influência na medicina depois que você entra realmente nela. A biologia é outra, a química que você usa é uma química básica. Alguns, dentro de alguma área, depois vão se reconectar com isso. Por exemplo, nefrologia. Tem muito estudo de sódio, potássio, blá, 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 tudo é diferente. A área cirúrgica, menos. Agora, aquilo que você tem que falar, nossa, eu sou muito crânio nisso para entrar na faculdade, não tem sentido nenhum. Porque eu já Minha ouvi alguns concepção. médicos dizendo que o que era importante de fato era eles serem como aquela série Dr. House. Sim. O que importa é eu resolver seu problema. Eu não preciso te dar abraço, eu não preciso te dar um beijo, eu não preciso falar bom dia, boa noite, desde que você me traga um problema e eu resolvo eles. É. Qual que é a sua percepção quanto a isso? Não, a minha percepção é aquela frase que deixa eu tentar lembrar lá certinho, é curar às vezes, aliviar sempre e confortar sempre. Não, aliviar quase sempre e confortar sempre. Eu acho que a principal função do médico é a função do ser humano, não o ato de curar. Eu acho que é essa a principal função. E isso você acabou não percebendo dentro da realidade da faculdade só depois que se formou ou Sem desde a dúvida, faculdade? sem dúvida, só depois da faculdade. Eu tenho poucos profissionais que eu lembro ao longo da minha jornada que me marcaram assim, caramba, esse cara eu acho ele brilhante como médico, assim. Tem um aqui que é um ícone da cidade, Dr. Luiz Ovando, cardiologista, foi até político, não sei se está político agora, me corrija se eu estiver errado, mas eu achava ele brilhante, assim. O jeito Acho que dele é deputado explicar, federal. o jeito dele tocar, o jeito dele conversar, eu achava ele brilhante, assim. Era um cara que eu falava, cara, esse cara diferente. 6 anos de faculdade, e ao terminar da faculdade existe uma outra grande decisão que muitos profissionais que terminam a faculdade vão, que é, ok, sou médico, Isso. mas entre ser médico neuro, ser médico cirurgião plástico, ser médico ginecologista, são coisas totalmente distintas uma da outra. Totalmente distintas. Como que foi essa transição? Porque Não, pesou pra mim que desde o meu primeiro dia de aula, eu acompanhei durante 6 anos cirurgia. Então eu acompanhava fora um grande cirurgião aqui de Campo Grande, a doutora Mauri de Oliveira, um oncologista, oncocirurgião. Então eu acompanhei ele durante 6 anos em cirurgias aqui, em cirurgias no interior, acompanhava outros profissionais. Então eu tinha certeza que era cirurgia. tá, Isso era uma certeza. Agora, o que... qual tipo de cirurgia? Aí depois, na residência, que você vai ter essa convicção, que são 2 anos de residência. Então, o primeiro concurso, que foi o concurso que eu passei no Hospital do Servidor Público Estadual, um curso extremamente concorrido, para você ter uma ideia. O primeiro lugar fez 87 pontos e eu tava ali em 10º, né, se não me engano, na chamada, que eram 22 vagas, né, mas entravam 16 naquele ano, porque tinham 6 que estavam no exército. Uhum. Do primeiro ao 10º, que eram 2 pontos de diferença. Então, às vezes, pela letra do alfabeto, o cara tava em primeiro, entendeu? Então, eu fiz 85 e entrei numa residência extremamente concorrida. Então, eu passei em várias, passei na Unesp, passei... E quando você faz a inscrição para residência, é residência cirúrgica? De Você cirurgia? escolhe... Cirurgia geral? Cirurgia geral. Cirurgia geral. Sim, cirurgia geral. Cirurgia geral... São 2 anos. São 2 anos. Atualmente são 3. Tá. Mas são 2 anos por quê? Antigamente eram 2 anos, hoje você pode fazer 2 anos e ter a opção de fazer um 3º ano. Essa opção de fazer o 3º ano é se você quer atuar como cirurgião geral. Se mesmo assim você faz 2 anos e quer o seguro, você não precisa fazer 3 anos, você vai fazer só 2. Então eu fiz 2 anos de residência em cirurgia geral, que são 2 anos de muito trabalho. Muito trabalho. É a época que o cara mais trabalha na vida. Você tinha quantos anos nessa época? 24. 24 anos? 24. Nossa, jovem. 24 anos. Então você trabalha demais. 140 horas por semana, perdi 11 quilos no meu primeiro mês de residência. Você não tá acostumado com nada daquilo. É uma carga horária que você chega em casa 1 da manhã, volta às 5h30 pro hospital. E sempre supervisionado, obviamente, né? Você não faz nada sozinho, mas é muita carga de trabalho. Então,
o residente, ele aprende por osmose, muitas vezes, o R1. Uhum. Por que toma muito tempo? Porque você passa uma visita, você, o seu R+, os seus preceptores ali, 7 da manhã. Ok. Passa a visita em 80 leitos. Aí, acabou a visita, você tem que prescrever aqueles 80 leitos. Prescrever, pedir exame e tudo mais. Final do dia, da 9, 10 da noite, você passa a visita de novo nesses 80 leitos. Aí tem o que ficou para trás do dia, durante o dia. Você tem que resolver aquilo. Às vezes, um paciente tinha feito um exame e na segunda visita a gente tem que resolver um exame que estava alterado, tem que fazer um novo exame. Às vezes você vai terminar de fazer isso 2 da manhã. Essa experiência que você acabou tendo desses 2 anos, principalmente foi um período de maior contato com o humano, com pessoas Sem dúvida. na prática do dia a dia. Ainda que você disse que dentro da faculdade tinha um pouco dessa percepção, mas Bem logicamente nem menos. se comparou com Bem toda essa menos. realidade. É interessante quando eu vou numa formatura de faculdade, eu vejo os acadêmicos, agora eu sou médico, eu falo, cara, agora que vai começar Agora a vai começar. brincadeira. E você disse. Agora que vai começar. E você pontuou que era uma faculdade de cirurgia e você falou que tinha que passar Residência. Isso. Perdão. Residência de cirurgia. Você tinha que passar nos leitos, depois prescrever. Mas acompanhar cirurgias efetivas todo dia tinha ou não? É que a residência de cirurgia geral, você roda tanto na cirurgia geral, como no pronto-socorro, como na urologia, como na vascular, como na cirurgia pediátrica, como na cirurgia... Então você roda em todos os setores de cirurgia. Agora, se pudéssemos relacionados. definir, sendo de 1 a 10 toda a residência, quantos % você vê de cirurgia plástica nesse período de residência? Porque tem vários tipos de cirurgia, como você pontuou. Então, por exemplo, a residência dura 24 meses, Ok. certo? Desses 24 meses, 45 dias foram na cirurgia plástica. Só 45 dias. Isso. Aí tem as que são mais, cirurgia geral, vascular, você fica 2 meses em cada um. Porque quando eu vejo a perspectiva de cirurgia, eu imediatamente, se alguém falasse assim pra mim, cirurgia, eu pensaria, salvar vidas. Seria uma... Pronto-socorro. Pronto-socorro. Essa seria uma percepção de um leigo. É o estágio mais longo. Tá? Essa seria uma percepção de um leigo. É o estágio Essa mais seria longo. assim, salvar vidas. É um problema que tá acontecendo e você Isso. vai ter que trazer uma resolução Isso. ali. É a emoção. É a emoção. É a parte do... Aquela coisa mais que a gente vê dos filmes. Pro residente é a parte mais legal. É a parte mais... É a hora que você entra, correria, aquela loucura, madrugada e uma barriga e você tem que tirar e salvar o cara e no dia seguinte o cara que chegou morrendo tá vivo. Isso é legal. E emocionalmente te afetou esses cenários ou nem mesmo dá tempo? Porque você acabou de falar, o cara que tava morrendo ficou vivo. Mas eu imagino também que o cara que tava vivo morreu. Cara, a residência é um período... Ou às vezes parece que tem tanta adrenalina que você não consegue nem A residência isso. de cirurgia geral, R1, meu amigo, você não tá entendendo. É tanto trabalho que você não tem tempo nem de achar bom nem de achar ruim. Morreu, check, próximo. Ou viveu próximo. Você não tem tempo. Mas você não acha que é por essa razão que acaba, às vezes, não tendo uma percepção tão humana, por conta da carga elevada de trabalho? Talvez, mas eu acho que isso é do ser humano. É. Porque tem cara que hoje em dia tem a vida tranquila e continua não tendo coração. Tá, pode ser, de fato, não mudou esse aspecto. Não, é assim, e o que eu acho que é o básico é aquela coisa, eu posso ter um relacionamento rápido com você, mas chegar, te olhar no olho, cumprimentar tua mão, perguntar o que você tá sentindo, e isso durar 5 minutos, mas com um certo tipo de atendimento. E eu posso chegar e falar, oi, o que você veio fazer aqui? Aham, tá certo, beleza, tá bom, próximo. Diferente. Eu vi um vídeo que você postou e você usou uma expressão dentro desse vídeo e foi, eu nunca quis pouco. Uhum. Essa expressão, eu nunca quis pouco, eu sei que é uma expressão que hoje, principalmente dentro da sua clínica e dentro do seu agir de trabalho, é o que você age. Mas essa sempre foi uma perspectiva do Dr. Fernando, eu nunca quis pouco. Sim. E se sim, o que era a visão que você via olhando pra frente? Porque, lógico, hoje, você olhando pra frente, você vê algo diferente daquela época, que você nem sabia onde chegaria hoje, talvez. Mas naquele período de residência, você já... tinha essa perspectiva, eu nunca quis pouco? Sempre. Principalmente na cirurgia plástica. Quando eu resolvi fazer cirurgia plástica, um dos motivos de eu resolver a cirurgia plástica, quando eu tava no R2, eu tava bem confuso qual cirurgia que eu ia escolher. Tava dúvida entre qual? Eu gostava de uro, gostava de vascular, gostava de aparelho digestivo, gostava de tudo, gostava, era legal. Eu tava um dia deitado lá no R2, o R2 a carga horária já tá mais leve. E eu tava junto com um R igual ao meu, Pablo, e eu falei, cara, tô em dúvida, não sei o que eu faço. E ele é muito engraçado, o Pablo, é um cara, ele é um paraibano e ele é duro o jeito dele falar assim, "Oxe, Fernando, você é plástica. Os pacientes gostam de pia, aquele jeito." Eu falei, puta, cara, pior que é verdade, né? Eu acho que vai ser isso mesmo. Então vou pra plástica. E na cirurgia plástica, eu sempre fui aquele cara que, desde o começo, eu passava meu telefone pessoal,
mesmo que era um serviço público e não tinha obrigatoriedade nenhuma disso, eu me deixava à disposição dos pacientes, eu respondia as dúvidas, eu ganhava muitos presentes dos pacientes, mesmo chegava de toda semana eu recolhia um monte de chocolate, um monte de coisa que as pessoas ficavam gratas pela maneira como eu conduzia os atendimentos. Eu me envolvi muito no setor de queimados, com as pessoas queimadas. Tinha uma menininha na época que mexeu muito com a gente, assim, que uma história muito triste. O setor de queimados tem histórias muito tristes. E eu Até porque a gostava cirurgia muito, plástica dentro do público não mais é reparador. uma parte estética, É, é uma parte reparadora, mais né? reparador. E tem, assim, eu tenho um pra mim que é o seguinte: não existe cirurgia plástica estética e não existe cirurgia plástica reparadora. O que existe? Opa, vamos lá, segundo round, hein? Segundo round. O que existe na minha concepção, Felipe, é o seguinte: toda cirurgia plástica estética tem um componente reparador. E toda cirurgia plástica reparadora tem um componente estético. Ok. Então, aquela mulher que teve 2 gestações e viu o corpo dela mudar completamente, ela tá procurando num primeiro momento por estética. Uhum. Mas qual que é o impacto de cirurgia reparadora que aquilo não vai acontecer? Claro. De retomada, de autoestima, de se sentir bem, de ir pra praia, ficar de biquíni e se sentir bem com o marido, por exemplo. E a mesma coisa para uma pessoa que teve um câncer de mama, uma mulher, e que vai lá e reconstrói a mama, é uma cirurgia reparadora, mas tem um componente estético. Então, claro, existe essa divergência, né? Essa diferenciação. Mas eu acredito que elas também se conectam no meio do caminho em algum momento. Você, naquele período, já ganhava bem, não? Como é que funciona dentro da residência? Não, Não ganha, não? Como é que é? a bolsa na minha época, eu acho, tá? Posso estar enganado, mas a bolsa era de R$ 1.950. R$ 1.950. É, eu acho. Hoje tá 2 Você e não estava pouco. casado ainda, né? Eu conheci a Mariana no meu R2. Então Seu R2. a gente tava junto já na cirurgia plástica. Então, como que acontece? Pra você ter uma ideia, São Paulo, o que eu ganhava na residência, ela não pagava nem o aluguel do apartamento que eu tinha que morar. Que eu morava ali perto, porque você tem que morar perto quando você tá fazendo residência, porque senão Uhum. você não consegue chegar, meu amigo. E aí, eu dava muitos plantões no final de semana. Então, eu dei plantão durante 4 anos. Toda Nesse período, sexta. então, você ainda não tinha uma família constituída, estava namorando Não, a só a Mariana. Mariana. Eu dava plantão toda sexta-noite, sábado-noite, e ou domingo ou segunda-noite. Agora, a questão de cirurgia, ok, termina a residência, uma perspectiva, principalmente de cirurgia plástica, é que não seja reparadora, mas que seja estética, até porque Sim, eu imagino que o que vai trazer dinheiro, sim. né, dentro de uma realidade de cirurgia, principalmente falando de cirurgia plástica, é a área da estética. Me corrija se eu estiver equivocado, mas a Sim. estética é de No fato. Brasil, No principalmente. Brasil, a estética vai ser o que de fato vai trazer uma O perspectiva que é uma pena, monetária. porque eu acredito que os convênios deveriam remunerar bem melhor os cirurgiões plásticos que fazem cirurgia plástica reparadora. É uma vergonha o que se paga, assim. Isso Uma te vergonha. influenciou a falar, eu vou focar mais na estética do que na reparadora? Cara, na verdade, é que eu gosto de cirurgias plásticas de contorno corporal, sempre gostei. Ou de cirurgias que tenham um tempo, às vezes, não tão longo. Então, por exemplo, quando você fala de uma cirurgia plástica reparadora, uma microcirurgia, você faz 12, 16 horas operando, depois tem que ficar no pós-operatório. Isso eu não gostava muito. Tem gente que gosta bastante. Eu gosto mais de cirurgia plástica reparadora, por exemplo. Eu gosto de operar um pós-bariátrico. Ok. Uma pessoa que perdeu bastante peso. Uhum. Eu gosto, mas eu gosto mais dessa linha de cirurgia. Você tem que ver qual que é a linha que você se encaixa um pouco mais. Você termina a residência e imediatamente considera a abertura de uma clínica ou ainda não? Não, eu voltei para Campo Grande e é muito interessante isso, porque num primeiro momento eu voltei para Campo Grande porque é o seguinte, falei para Mariana, vou voltar porque lá em Campo Grande eu tenho meu pai, que é anestesista, e minha tia, que é onco. Não mudou nada. O fato de eu ter voltado por conta deles. E eu nem culpo eles, porque meu pai é anestesista, não tem como mandar paciente, não tem consultório, não tem nada. A minha tia é oncologista que já não estava mais operando tanto, então não tinha tantos casos para mim encaminhar assim. Mas eu tive uma grande oportunidade, sou extremamente grato ao Dr. Marco Aurélio Jajá, me abriu as portas na época do H-Plaza, atendi lá durante pouco mais de um ano e dava plantões lá também para poder ajudar, né, no pagamento das despesas, mas foi lá que eu comecei meus atendimentos. E foi lá que eu comecei a criar uma jornada do paciente, o que eu gostaria de entregar, o que eu não gostaria. Eu começava a observar, cara, tem sentido a pessoa vir aqui comigo e eu falar, olha, minha cirurgia custa isso. Agora o resto aqui que você precisa, você vai ver sozinha. Você vai procurar malha, vai procurar esteticista, vai procurar fisioterapeuta, vai procurar o hospital. Eu falava, tá errado isso. Eu posso criar uma
um facilitador para a pessoa entender que ela já vai estar com tudo resolvido. E aos pouquinhos eu sempre tive essa coisa. Todas as vezes que eu vejo uma paciente que acontece qualquer coisa que fuja daquilo que eu considero uma experiência agradável, a gente senta, principalmente eu, Mariana, Marilei, gestora, Ana Paula, gerente, e fala: o que a gente pode fazer para isso não acontecer? Qual que é a lição que a gente vai tomar com esse caso? Isso é algo que é um exercício sempre. Inclusive amanhã tem reunião para isso. Você sabe que, voltando a esse aspecto da inauguração da clínica, pelo que eu percebo então, você volta para Campo Grande e você começa a trabalhar no H+, no Hospital da Plástica aqui em Campo Grande. Onde eu Mas opero. quando você começa a trabalhar lá, você começa a trabalhar em que sentido? Você chega lá e fala: oi, eu sou um cirurgião, me deixa trabalhar aqui. Como é que funciona isso na prática? Assim, Eu tinha horários disponíveis de sala, como se fosse aqui no MyJob. Tá. Tem horários que Tem eu uma faço. sala lá que você E poderia eu tinha atender. que esperar a paciente chegar. Então, mas como isso? Porque uma Exato, coisa... esse é o como. Essa é a grande questão. Esse é o Redes como. sociais, a gente tá falando de quantos anos atrás? Tô falando de 7 anos atrás. 7 anos atrás. Então, esse é o como. O como é você saber que no começo você vai sentar a tarde inteira e não vai ter ninguém. É isso que eu começo E aí, a que eu considerar. comecei a Você não tinha fazer? time, não tinha O equipe, que não eu tinha quem fazia? nada. Eu começava a produzir conteúdo. Redes sociais. Rede social. Eu, uma câmera, na época ruim, sem microfone, não tinha nada. Meus primeiros vídeos são ridículos. Se alguém pegar seu Instagram e for lá atrás, vai Cara, pegar eles? tem lá Ou não? atrás. Ou você já arquivou isso aí? Não, tá lá no fundo. Tem vídeos péssimos, vídeo embaçado, assim, ruim. Eu tava em casa, no momento que eu não tava atendendo, gravava em casa. Eu falava: as pessoas precisam me conhecer. E nesse primeiro momento, sua perspectiva e estratégia de redes sociais era falar sobre cirurgia, falar sobre... Falar sobre os benefícios que a cirurgia plástica. Tinha um que chamava Você Sabia. Aí começava: você sabia? E eu falava alguma coisa, entendeu? Cara, eu sempre acredito assim: guri parado não vende picolé. Tá. Você tem que mexer o doce. Mexe, não deu certo, mexe outro doce. E aí você ficava parado esperando seu telefone tocar. Não ficava parado. Não, parado assim, desculpa, fazendo vídeo. Exato. Ou conteúdo, Ou conteúdo. ou uma coisa que eu não vejo ninguém fazendo. O que eu fiz na época? Não tinha recurso. Eu peguei, mandei fazer um monte de cartão Uhum. e eu falei: eu vou passar e visitar todos os profissionais que eu acredito que possam me mandar paciente. Então eu fui em nutrólogo, que tinha paciente com perda de peso, endócrino, eu fui em cirurgião geral, que fazia cirurgia bariátrica, eu fui em dermato, todo mundo... E eles te recebiam tranquilamente? Alguns sim, alguns me recebiam sem olhar no meu olho. Cara, tô nem aí. Não vou ficar parado. Não vou ficar parado. E você então começa a espalhar E seus eu- cartões e pela cidade. E eu confesso que assim, eu acho que a palavra bonita é mindset, né? Mas Ok. a mentalidade é: você tá indo lá, o médico, você mexe com uma profissão que lida com gente, mas na hora que você tá falando de relação comercial, é business, cara. Eu tô indo com uma outra pessoa que tem que confiar e mandar um paciente dela pra mim. É business, isso não é só relação médica. Até ela confiar em mim como médico, ela vai ter que mandar alguém. Eu tenho que me mostrar isso. Agora não dá pra simplesmente eu ficar sentado reclamando da vida. Ai, não tem ninguém aqui. Ai, realmente, minha vida tá muito dura e ninguém me manda paciente. Vou continuar dando plantão. Não, o meu foco era: eu não quero ser um plantonista, eu quero ser um cirurgião plástico. Uhum. Então, no começo, claro, eu dava plantões e eu fui tirando plantões primeiro noturno, depois o plantão de dia, depois eu fui tirando convênio, até que eu chegue onde eu quero, que é só atender particular. Foi uma caminhada, não foi abrupto. Foram passos que eu fui dando, né? Numa escalada, numa escada. Você não chega no segundo andar da sua casa dando um pulo, você vai subindo um degrau. E aí foi assim que eu fui fazendo. O último foi suspender qualquer tipo de convênio. Por que eu suspendi o convênio? Eu sempre observo muito as coisas. O dia que eu quis sair do então eu saí dos plantões, né? Que eu não queria dar plantão noturno nem diurno. O próximo passo, eu saí do H+. Eu saí do H+ porque teve um dia que tava muito cheio o H+, tem outros profissionais atendendo. E na hora que eu fui chamar minha paciente, ela tava em pé porque não tinha onde sentar. Aí eu falei: não quero isso. Não é isso que eu quero pra uma pessoa que vai passar comigo. E eu sou extremamente grato lá, não é a culpa deles. Claro. Se eu quero diferente, eu tenho que fazer diferente. Não eles têm que me oferecer do jeito que eu quero. Aí você falou: vou pra algum outro lugar. Vou mexer meu doce. Fui pro meu lugar. E fui sempre melhorando passinho a passinho. E eu atendia convênio. Chegou uma época que Mas eu o convênio não faz cirurgia estética. Mas né? faz consulta. Né? Ah, sim. Chegou uma época que eu tinha 8 meses de agenda para consulta. E paga mal o convênio? R$85 bruto. Ou seja, eu tinha 8 meses. Se estamos hoje em outubro, 10, 12, eu teria consulta para junho do ano que vem. E aí, com isso, você começa a perceber que muitas pessoas perdem, às vezes, o interesse por você porque tá tão longe. A consulta que não vai nem converter. E eu tinha uma política moral na minha concepção que era: se eu aceito convênio, eu não vou ficar nesse negócio. Não, para convênio tem daqui 8 meses, mas particular tem semana que vem. Não. Agenda é agenda.
Aí chegou um momento, teve um dia que tive um insight. Eu sempre observo as coisas, né? Eu tava um dia no Pão de Açúcar com meu filho recém-nascido. Sempre gostei de levar ele no supermercado. E eu escutei, doutor Fernando. Doutor Fernando, não tô escutando onde que tá vindo isso, doutor Fernando. Quando eu vi, era uma menina super gente boa que eu tinha atendido. E eu nem lembrava realmente da profissão dela, mas ela era fatiadora de frios do Pão de Açúcar. E naquele dia eu cheguei em casa e falei, Mariana, aquela menina, ela passou ali, ela pediu atestado aquele dia do trabalho dela, ela passou 1 hora comigo, ela perdeu o tempo dela para receber um orçamento que não pode, não é viável na vida dela. Sim, aí. Ela perdeu o tempo dela, eu perdi o meu, nós perdemos o nosso tempo para chegar a uma conclusão de que é inviável para ela. Será que a gente não tá fazendo errado, então a gente tem que cortar o convênio para vir a pessoa já sabendo que é um custo elevado? Era um lead bem frio. É um lead bem frio, bem Uhum. Bem desqualificado. desqualificado. E aí foi ali que eu tive um insight. Falei, cara, não atendo mais convênio. Ah, a Mariana esperneou na época, será? Eu falei, não atendo mais Até convênio. porque naquele momento ainda, uma grande parte da sua renda Sim. vinha das consultas. Sim, mas você tem que encarar. Tem um vídeo novo que eu postei na mentoria, o que separa, às vezes, um outro advogado de 33 anos de não ter uma My Job, do Felipe que tem a My Job e hoje tá indo bem, é uma palavra, coragem. Uhum. Se você não tem coragem de empreender, se você não tem coragem de falar, caramba, esse mês tá duro aqui, como que eu vou fazer pra pagar essa... Se você não tem isso, se você não tem isso na veia, não empreenda. E nesses dias você já era casado, já tinha filho, já. porque uma coisa é tomar coragem na casa dos pais. Não, casado com filho, Outra morando coisa é sozinho, tomar me coragem. bancando. Outra E coisa eu me é tomar banquei coragem. sempre, desde que eu formei eu me banco. Você então decide cortar a questão relacionada a convênio. Nesse momento você já tá com sua clínica ou ainda não? Já. Porque você saiu do H+ e Isso. você não foi fazer parceria com outro. Não. Você já 2020. Aí eu fui pra minha clínica própria. era no lugar onde é hoje? Isso. Perfeito. Então você inicia-se ali, né? Aluga o prédio ou você compra? Alugado. Ok. Alugado. Você alugou o prédio e falou, vou começar e vou montar minha Vou clínica. começar. Começa com quantas pessoas ali? Começa você? Eu e a Ana Paula, que hoje é a gerente, que vocês conhecem. Conheço, Ana Paula, uma eu, querida. Só eu e a Ana Paula. Você e Ana Paula. Exército de um homem só Ana e Paula um era general. a recepcionista, a gerente, a... E ali que eu fui desenvolvendo um método que hoje eu trago pra mentoria, que é, dá pra ser só eu e ela? Dá. Tem qualidade isso? Não. Preciso de uma contabilidade adequada, um assessor contábil, um advogado, um administrativo. O administrativo, enquanto eu não tenho dinheiro pra bancar alguém aqui dentro, tem como ser terceirizado? Tem. E a limpeza? Tenho dinheiro pra manter uma limpeza fixa aqui, uma copeira? Ainda não. Então, vamos uma limpeza terceirizada 3 vezes na semana. Então, você vai se adaptando. A demanda que você tinha de serviços era muito semelhante, sempre foi a mesma? Não. Como talvez um silicone? Não, a demanda foi mudando ao longo dos anos. Naquele período inicial, qual que era as demandas principais que você tinha dentro da sua clínica? As demandas principais eram de pacientes mais jovens, lipoescultura principalmente, prótese de mama. Aos poucos eu fui entendendo que o perfil que eu mais via impacto da cirurgia e um ganho real é de um público que eu adoro, é meu público favorito, Que é a mulher pós-maternidade. Ah, é? É o quem eu gosto. Fala, Fernando, quem que você quer operar pro resto da vida? Mulher pós-maternidade. Gosto de todo mundo? Gosto de todo mundo, mas a mulher pós-maternidade. Por quê? Existe uma dor real. E a capacidade de resolução dessa dor, ela é real. Ela é mais palpável. É muito complexo quando você pega uma paciente com... Na minha concepção, tem gente que vai discordar, tá tudo certo. Você pega uma paciente que tem um corpo nota 9 e ela sonha no 10 e nunca vai chegar ao 10, é impossível, né? Então você vai lá e devolve pra ela um 9,4, certo? É uma coisa. Agora, quando você vê aquela mãe que tinha um corpo que ela gostava, se sentia muito segura, depois da gestação ela tá com diástase, estria, não tá confortável, só usa maiô, não consegue namorar com a luz acesa, nada. Você pega, ela tá se sentindo nota 2 e você entrega ela pra um 8,5, cara, a percepção de valor é muito grande. O impacto que você gera é muito grande. Quando eu recebo uma mensagem de uma paciente minha, doutor, eu não tenho mais um casamento, eu voltei a namorar. É muito legal. Pra mim isso é muito legal. E você se envolve mais até com o marido. Porque o ganho é pra todo mundo fica bem. Quando uma paciente é muito jovem, uma coisa assim, uma coisa muito pequena, até a percepção de valor é mais baixa. Ah, não, mas no caso dela também era tão pouquinho, não precisava de nada disso. As pessoas, pelo contrário, desqualificam, não qualificam. Hoje tem quantos anos a clínica? Vai fazer 6, vamos pra 2025, 5 anos. 5 anos. 5 anos. Hoje vamos falar um pouquinho de organograma, só Sim. para eu entender como é que funciona a questão da clínica. Hoje, quem são as pessoas lá? Como é que você desenhou o organograma, assim, de essência? Eu digo que temos um CEO/head da clínica, que sou eu e a Mariana.
Tá. Somos os CEOs Ok. da ST2. Temos a Marilei, administradora. E que faz o que um administrador, só pra eu entender na prática? Cuida da gestão da clínica, como é que é? Tudo relacionado a números. Tá. A números e métricas. Não seria o financeiro. É uma administração, Tá, quando administração você fala financeira administração mesmo. Isso. financeira, tá. É tudo relacionado a números, métricas. Ok. Desempenho. Então amanhã ela vai me trazer, amanhã dia 8, todos os números do mês passado. As contas, o que foi de gasto fixo, gasto variável, quais as contas que a gente teve, o que teve de contas pontuais que naquele mês precisaram ter, por exemplo, a manutenção de alguma coisa, a demandas que os funcionários apresentaram, tudo ela que cuida E ela disso. tem autonomia de fazer tudo Ela ou tem você define uma autonomia limitada? A Tem uma- partir de X tem que perguntar pra mim. Não, ela tem uma autonomia só de executar, Tá. não de criar uma política sem antes conversar conosco. Ela não Então, pode criar uma despesa. Não pode criar uma despesa. Só se falar, Fernando, tô precisando disso, manda bala. Pesquisa aí um mercado que tem de legal e manda bala. E depois da Marilei temos a gerente, que é a Ana Paula. E depois da gerência temos aí, então, a parte de assistencial, que tem nutricionista, fisioterapeuta, tem outros profissionais médicos. Aí tem a parte sem ser assistencial de colaboradores, que é copeira. Tem a parte do motorista, que também faz o serviço de sommelier dentro da clínica nos dias mais, com os dias de consulta, por exemplo. Fora esse organograma de dentro da clínica, tem o organograma de pessoas que não estão atuando fisicamente. Mas Uhum. tem advogado, tem o assessor contábil, tem o marketing, tudo isso faz parte. Hoje, se alguém Tem o fosse... branding. Sim, e é interessante que eu tive já essa experiência na clínica e eu sei que existe de fato um pré, um durante e um pós, né? Que não adianta de fato apenas oferecer um serviço Não, de excelência, mas existe um serviço pré e claro. um serviço pós. Eu, falando um pouquinho sobre essa jornada do cliente, eu acho que ela é muito válida para entender que quando nós falamos, principalmente na área da cirurgia estética, Sim. ainda que, como nós falamos, tem a cirurgia estética com viés Claro, reparador, não, sim, entre claro, outros, claro. mas Esse é mais filosófico. mas uma cirurgia estética, eu vou dizer, aquela que o plano de saúde não ia cobrir mesmo, independentemente, nós sabemos, né? Claro. Então, essa realidade de uma cirurgia estética, existe uma jornada, porque de fato existe um sonho por trás. Sim. Eu me recordo da minha esposa, que o sonho dela não começou conversando comigo. O sonho dela começou sozinha no Instagram, me mandando do direct. Indiretas. Indiretas. Diretas e indiretas. E as diretas eram... Directs e indirects. Olha que legal que ficou isso aqui. É. Nossa, olha que legal isso aqui. Olha que bacana isso aqui. E esse é o primeiro momento, porque Claro. a pessoa começa de fato a sonhar. E sem dizer muitas coisas, começa a se comparar. O que você acabou de É dizer. semelhante mais ou menos ao estado da mulher quando vai casar e segue tudo relacionado à noiva. Sua esposa, você chegar a casar, fato, cara, de minha esposa só seguia coisa de noiva. Depois vai dando unfollow em tudo. Porque agora já não é mais Já a mais busca, o interesse e o sonho. exatamente. E de fato a mulher começa a se olhar e ela começa a se criticar e começa a ver esperança. Eu acho que essa é uma das palavras Muito boa. de excelência, né? Muito Ela vê boa. esperança Muito boa. naquilo que era uma realidade, como você falou, e de fato, principalmente falando agora de mulheres no período de pós-gestante, ela tinha um corpo. Eu me lembro da minha esposa quando ela dizia pra mim assim: eu não quero ter um corpo de excelência, eu só queria voltar ao corpo antes da gravidez. Exato. E quando você me fala sobre isso, da sua esposa pesquisando, o que eu consigo te dizer, né, na minha percepção? Hoje, tá tão farto de conteúdo mostrando como é uma cirurgia, um antes e depois plausível e tudo mais, ou não, e que eu acho que isso pode criar na cabeça do leigo, pode não, cria uma falsa expectativa. Uma falsa expectativa. E eu já fiz conteúdo antigamente, conteúdo na mesa de cirurgia, aquelas coisas com a luz mais baixa. Legal, é bonito, é artístico. Só que isso gera uma falsa expectativa. Não é todo mundo que vai ter uma possibilidade igual aquela pessoa. E aí, mesmo que você explique isso numa consulta, a pessoa tá na imagem dela, naquela cabeça, daquela imagem do Instagram, Daquele vídeo lá. daquele vídeo, ela quer aquilo. Não, calma, vamos trazer o seu pra sua realidade? Vamos conversar? Vamos trazer o seu marido junto, a pessoa que vai dividir com você todos esses momentos pra gente poder conversar e mostrar Mas pra como você. diminuir uma expectativa? Porque Muito talvez essa questão é até difícil, porque em tese, você até, para vender, agora até a gente depois fala mais detalhadamente sobre venda, mas para vender você deveria, em tese, manter ou até mesmo subir a expectativa da pessoa. Perfeito. Agora, você chegar na hora e falar, olha, pode ser que não fique igual aquele Exato, caso. então, quando você fala de uma venda, né? Mas, isso desculpa, pode ser que não fique, porque você não vai Claro. fazer um bom serviço, Não, porque não. ela não Mas, pode... assim, isso é perfeito, essa análise que você fez. Por quê? A gente tem que fazer uma venda, mas não é como um vendedor.
Eu não vou chegar e falar assim, é nesse corpo que você vai se encontrar. Não, não posso. Eu tenho que trazer pra Seus você. problemas Eu tenho acabaram. que trazer pra você, olha, no seu caso, você tem uma característica de pele que você tem mais flacidez nessa região, isso não vai melhorar. Talvez você tenha vindo encaminhada por aquela sua amiga, você me falou, então ela tem uma outra característica. Talvez o seu caso não vá ficar semelhante ao dela, nem próximo. E aí a gente tem que conversar, o que que você tá esperando da sua cirurgia? Então, aos poucos, eu vou conquistando, né, gatilhos de perguntas que eu vou entendendo exatamente onde a pessoa quer estar. Então, por exemplo, teve uma paciente que uma vez eu falei, muito interessante isso, eu falei, o que que você gostaria para sua mama? Ela queria fazer mastopexia com prótese. Doutor, eu quero algo natural, algo que não pareça nada e que fique bem natural. Beleza, na minha imagem, o natural é uma coisa. Eu falo para ela, faz o seguinte, não que você vai ficar igual a essas pessoas, mas me manda prints de tudo que você encontrar nas redes E é sociais, aquilo que você tá que é visualizando aquilo que como você visualiza como natural. natural. Cara, o natural dela eram 2 bolas, marcadas, assim, natural. Aí, venha de novo em consulta, vamos trazer para sua realidade. Olha, isso não é natural. Não tem nada de natural. Natural é isso aqui, isso aqui. Aí a pessoa, entendi, então eu não quero natural. Mas você consegue entender que não é simples. E a semana passada eu atendi uma paciente que, para mim, é uma das mulheres mais elegantes que eu conheço. Eu sempre falo pra ela, então não é um segredo, Renata, um beijo. A Renata, ela é extremamente elegante e ela fala, Fer, nossa, eu adorei, porque todo mundo tinha me indicado lipoabdominoplastia e você me indicou uma lipo, na época com Renuvium e tudo mais, e eu fiquei tão feliz. Eu falei, Rê, olha como é interessante. Eu tenho você com esse resultado extremamente feliz e tenho outras pacientes que tiveram resultado semelhante e não estão felizes. Porque o belo, ele é subjetivo. Isso é muito complexo, isso não é fácil, demanda muita terapia pro cirurgião também. Eu tenho pacientes, Felipe, às vezes que eu olho o resultado e falo, nossa, esse caso é uma nota 7. E a mulher, ela tá tão feliz, porque para ela foi tão importante aquilo, e me manda tanta paciente, e tem pacientes que eu falo, caramba, não tem para onde eu melhorar. Não tenho, eu não sei o que fazer pra Ficou melhorar. sensacional na sua percepção. Não, tecnicamente falando, eu falo, caramba, não sei como eu melhoro isso. E ela não tá feliz. E como que a gente faz isso? Porque o belo é muito subjetivo. O que é belo pra mim não é belo pra você. E tem outras formas também, às vezes, de lidar com o paciente. Tem paciente que demanda mais atenção. Tem paciente que não demanda atenção. Tem paciente que vai no retorno, quer que seja papum, papapá, vai embora. Tem paciente que quer conversar. Então, é muito complexo. É lidar, por isso que eu falo, medicina, se você tá aí assistindo a gente agora, você às vezes tá assistindo e quer mostrar pro seu filho que pensa em fazer medicina, não vá na ideia somente porque ele é bom de física, química e biologia. Tem que gostar de gente. E principalmente, eu vejo nessa área que você atua, a humanas, ela acaba sendo um elemento principal, tanto do antes, Comunicação. quanto do durante, quanto do E depois. claro, e assim, e Fernando, você só acertou? Não. Eu já errei muito, principalmente em comunicação, né? Às vezes, puxa, eu falo, aquela paciente foi ali que teve falha da comunicação. Eu não entendi daquela demanda dela. Ela estava demandando um outro tipo de atenção. Mas é aquilo que eu faço em terapia. E eu sigo muito uma frase que é: a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a Ou gente aprende. aprende. A gente só perde quando a gente não aprende. E observar, refletir, analisar, saber quando falar não. Às vezes é muito mais interessante você não operar uma pessoa. Eu me arrependo, às vezes, muito de ter operado determinadas pessoas que eu falo. Eu poderia, me deu sinais ali de que a cirurgia não era a saída ideal. Já aconteceu cirurgias que você se negou, você disse, eu não vou fazer? Várias. Isso quais motivações você poderia ter se Eu negado? acredito que eu não vou chegar tecnicamente naquilo que ela deseja. Ela disse, dá um exemplo claro aqui. Teve uma paciente que eu atendi um dia e ela tinha um sobrepeso importante, um IMC de 28, e ela chegou na cirurgia mostrando os resultados que ela buscava. E eu não acho isso ruim, desde que seja algo Você tá condizente. dizendo, ela Assim, doutor, eu acho bonito. uma paciente gorda que chegou com um caso aqui, Uma mulher, uma mulher, atlética, bailarina do Faustão. ela falou, quero ficar assim. Não dá. Não consigo. Tecnicamente, eu sou incapaz de te atender. Por quê? Porque eu não consigo. Não, mas não, tô perguntando, mas por que que não seria possível, assim, tecnicamente? Não, porque Não tem como tirar a aquela bailarina, gordura, não, aquela tem bailarina do como... Faustão, ela tem uma dieta regrada, ela faz atividade física, a gordura visceral dela é baixíssima. Gordura visceral a gente não trata com cirurgia plástica, é a gordura tá lá no meio dos órgãos, que é a gordura que deixa a barriga dura. Uhum. Tanto é que a cirurgia plástica não resolve a barriga do tiozão.
Aquela barriga dura do seu tio, do meu tio, que lá a cirurgia para não resolve, senão a gente acabava com o problema da humanidade. Uhum. Aquilo lá é gordura visceral, aquilo lá demanda atividade física, dieta equilibrada. E a pessoa vem com uma barriga extremamente distendida, gordura visceral, gordura acumulada, sem hábitos regrados, A gordura que a lipo retira é gordura uma subcutânea, que tá abaixo da pele. é aquela que ainda não São tá duas dentro, camadinhas, não está isso. ainda. Não tá dentro do abdômen, por exemplo. Entendeu? E você chegou pra ela e ela te mostrou e você disse não tem como. Eu não me considero apto a resolver isso dessa prova pra você. Não consigo te ajudar. E como foi a reação dela quando você disse isso? Algumas ficam frustradas, algumas choram, algumas entendem, algumas agradecem, pedem ajuda e depois voltam emagrecendo. Ah, é. E sim, tem várias histórias de superação, graças a Deus. Eu até postei esses dias um vídeo de uma paciente de 59 anos, que veio há 2 anos. Ela tava com gordura visceral de 19, isso é até 20. O que é uma gordura de 19? Muito alta, é até 20 a régua. E ela voltou 2 anos depois, fez tratamento, tá com 7. Eu operei ela, tá super feliz. Mas é uma coisa bem atípica, né? A pessoa, porque de fato a pessoa que procura você talvez seja alguém que, em tese, já tentou tudo que ela poderia fazer, porque a cirurgia, eu A percebo gente que a coloca grande, alguns funis, eu né? percebo que a cirurgia na grande maioria é a última opção. Ou não? Não, na verdade não. Por exemplo, Pra quem vai fazer a primeira, claro. Quem já fez a primeira, a segunda, a terceira, talvez ela já vá primeiro. Mas assim, às vezes a mulher teve as gestações, ela se cuida, ela tá fazendo atividade física, não precisa ser uma musa fitness. Ok. Mas ela tá se cuidando, tá fazendo uma dieta legal ali, come legal, não come só fast food. E ela tá percebendo que Mas, não pô, tá. a diástase está aberta, a estria fica lá, a pele... Cara, não adianta. A cirurgia plástica, pelo contrário, ela veio não para operar gente gordinha que tá insatisfeita, não, ela veio para operar aquela pessoa que já tem hábitos legais e tem muitas queixas. Esse é o padrão ouro da cirurgia plástica. É claro que tem pacientes, às vezes, eu já operei um cara e postei a história dele, que ele pesava 260 quilos, eu operei ele com 130, ele ainda era obeso. Só que foi uma perda tão significativa que ele não conseguia fazer atividade física, tinha um avental tão grande, a pele chegava no joelho. A cirurgia para ele tem um componente reparador que vai trazer para ele a possibilidade de melhorar ainda mais o peso dele. Depois da cirurgia ele chegou em 90, entendeu? Então são demandas diferentes. Por isso que a gente tem que individualizar cada caso. Às vezes, você atende uma paciente que tem uma gordura visceral muito elevada, ela quer mudar de vida, mas o avental é tão grande que faz dobra, faz alergia, incomoda, e aquilo tá incomodando muito, ela não tá conseguindo nem fazer atividade física. Eu imagino que você já deve ter tido caso de pacientes que já tinham vindo de outra cirurgia Claro, e estavam insatisfeitos. claro. Insatisfeitos ou porque o profissional anterior, eu vou usar de fato essa expressão, fez uma cagada, Aham. ou simplesmente não é que fez uma cagada no sentido técnico da palavra, mas a parte de escultor, a parte de habilidoso, não chegou no resultado que ela queria. Sim. Isso é algo comum? É algo atípico? É algo comum para todos os cirurgiões. É algo comum. Certamente tem pacientes minhas que procuram outros cirurgiões, tem pacientes de outros cirurgiões que me procuram. E é algo que eu acho mais delicado possível. Por quê? Para mim não tem nada mais antiético do que você julgar o trabalho do outro sem conhecer as dificuldades pelo aquele outro passou. Isso é muito grave. Para mim é um erro grave da minha classe e da classe dos médicos. Por quê? A gente está vendo uma pessoa naquela fotografia do dia de hoje. Uhum. Eu tô vendo, por exemplo, faz de conta que você operou o nariz. Eu tô Ok. vendo o nariz do Felipe dia 7 de outubro de 2024. Eu não sei como ele era antes. Eu não sei quais foram os desafios no intraoperatório. Não tem como eu julgar. Eu posso julgar como ele está agora. Olha, na minha percepção tem um desvio aqui, tal. O tratamento que eu proponho é esse. Mas julgar o outro profissional, para mim, é uma das coisas mais graves que existem. Não se deve fazer isso. Porque a gente não sabe qual o caminho que essa pessoa percorreu. Mas já chegou no seu ouvido questão de paciente seu que foi procurar com outro? Sim, mas isso é normal, isso é normal. Porque às vezes você fala pra Você pessoa... você não se sente ofendido? Alguma coisa? Porque por que não me procurou de novo? Não, eu poderia ter ajeitado, eu feito tenho- um alinhamento, um afinamento. Claro, um refinamento. Claro, eu tenho uma paciente que é uma mulher extremamente elegante também, que ela operou comigo, tava cirurgia extremamente difícil, uma mama muito difícil, e ela queria um volume maior, e eu falei, olha, a gente tem que esperar. Dá mais de 1 ano para os tecidos amadurecerem, a cicatriz melhorar, e aí sim eu posso aumentar a sua mama, mas ela queria para aquela hora. Ela fez uma. Ela te procurou, vocês decidiram qual seria o tamanho Não, eu fiz a cirurgia ficou boa, mas ela queria mais volume. Tá. Era uma cirurgia secundária, ela já tinha prótese antes, era uma cirurgia muito difícil. E aí Mas eu isso não é um caso de um refinamento, isso é um caso de uma nova cirurgia. Não, então, mas eu fiz a cirurgia. Não, o que ela queria, eu tô falando. O que ela queria, aumentar a mama. Não, mas foi o seguinte, ó, ela chegou com a prótese de mama.
Uhum. Aí ela falou, eu quero aumentar. Eu falei, seu caso não é só de aumentar, tem que reposicionar a mama e tal. Aí eu fiz uma mastopexia nela com volume de mama pra caber dentro do músculo dela. E ela chegou no pós-operatório, Fernando, tá ótimo, a posição tá boa, tudo mais, mas eu quero aumentar. Eu falei, olha, a gente pode aumentar, mas depois que completar 1 ano de pós-operatório, eu preciso que os tecidos estejam maduros, cicatrizados por dentro. Ela não teve essa paciência de esperar o tempo. Ela foi logo em seguida, já que você não vai me operar, então vou arrumar quem opere. E operou. E você soube depois o que aconteceu? Soube, ela me falou. E aí, o que você achou? Cara, eu fiquei triste, mas faz parte, é do game. Mas você acha que deu certo depois? Logo, depois você não Eu viu não mais avaliei depois, né? mais, Não né? deu pra Mas avaliar. assim, acho que ela tá feliz. Tá tudo bem. A gente tem que ter. A gente ganha, 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 perde, Mas empata. teve caso que você não pegou e que se arrependeu de não ter pego depois? Dizendo assim, putz, eu acho que assim, eu falei que não dava, mas agora pensando bem. Ou talvez com a experiência que eu adquiri depois, pensando bem, eu acho que dava hoje pra ter pego. Eu acho que Na maioria das vezes é o contrário. Na maioria das vezes é por que eu fui pegar. Ah, é? É, na maioria das vezes, por que eu fui meter a mão naquilo? Você sabe que hoje... A maioria das vezes, porque, principalmente quando vem de outro profissional, você não sabe o que foi feito. É a mesma coisa que eu te pegar aqui, ó. Olha só, Felipe, eu vou te dar esse prédio, pra você fazer a My Job dentro, e tá tudo certo. Você fala, beleza, aí você abre a porta, você não sabe se tem parede, se tem encanamento, se tá tudo destruído, botaram fogo lá dentro. Você não sabe. Uhum. Então, é um desafio muito grande cirurgias secundárias. Por isso que são cirurgias de maior valor financeiro. Nós estávamos comentando sobre a jornada do cliente e eu acredito que essa gestão de clínicas é algo que não começou inicialmente, mas é algo que você vem desenvolvendo com o tempo, Claro. perfeito? Acho que percebendo qual é a persona, descobrindo dores e alegrias, Sim. e você vai definindo isso hoje. O que você começou a entender que é tão necessário no período pré-cirúrgico? Ou mais do que pré-cirúrgico, vou até voltar um pouco antes. Pré-contratação do cliente. Vamos para aquele momento que eu ainda não sou seu cliente, tá bem? Sim. E vamos trabalhar agora bem nesse cenário de venda anterior. Nós não estamos falando ainda do Dr. Fernando cirurgião. Isso que você tá falando é perfeito, porque eu tenho uma frase que eu sempre falo. O paciente, ele só se torna meu paciente quando ele passa em consulta comigo. Até ele passar em consulta, ele é cliente da clínica. Ok. E tem que ter uma relação de empresa e cliente. Então, essa pessoa vai chegar até a clínica, seja de um lead espontâneo ou através de uma forma quando ela me busca e eu falo para ela me encaminhar o contato e minha equipe vai entrar em contato com ela. Tem toda uma triagem. Por que essa triagem é importante? Às vezes a pessoa está com MC de 40 e ela vai passar na consulta para escutar simplesmente que eu não vou operá-la. Tem sentido? Nem para mim, nem para ela. Vai investir uma consulta, mas não tem sentido. Mas ela já não paga a consulta? Paga, mas já para eu pensar como é desagradável se ela chegar assim e falar, beleza, então eu paguei consulta pra você falar de cara que não vai me operar? Você não poderia ter falado antes? Já aconteceu de você falar antes? Várias. Por isso que a gente faz um funil. Qual que é o funil? Você pode encaminhar, por favor, algumas respostas? Você fuma? Sim, o Dr. Fernando não opera a pessoa que tá fumando. Qual que é a sua altura e seu peso? A altura e peso tal. Ah, tá. Você consegue fazer um MC pela altura e Você peso tem um ali. IMC mais ou menos de 34. Olha, o Dr. Fernando sugere primeiro que você atinja um IMC mais por causa de risco. Isso, e tudo então, mais. antes da pessoa pagar uma consulta. Isso, você e vai avançar. afunilando para poder trazer uma pessoa mais própria para uma cirurgia. Entendeu? Então tem outras perguntas também. Essa é uma relação antes do agendamento da consulta. Depois que agenda, uma coisa que a gente faz é a taxa do agendamento. Porque antigamente era muito comum as pessoas agendarem e passar a tarde inteira vazia. As pessoas não vou poder ir. Hoje em dia não. A gente tem o agendamento de uma parte e tem no-show, inclusive. E você fez, na verdade, você estava mostrando que, principalmente na época do plano, você recebia uns 80 e poucos reais que era pelo plano. E isso não permitia com que houvesse um funil do público exato. Não tem não é mesmo? como. Nós vemos cirurgião plástico, se o cirurgião plástico cobrar 80 reais, 100 reais, 150 reais numa cirurgia, até no cirurgião não, perdão, numa consulta, pode até ser que muitas pessoas vão lá conversar com ele. Mas não vai converter. Mas não vai converter, porque não é o público. Exatamente. Né? Eu me lembro de que quando a Stephanie falou o valor da consulta, eu falei, eu estava acostumado com o plano de saúde. E eu falei, nossa, é caro, não lembro quanto que é hoje, mas na época era uns 800. E eu lembro que eu falei, 800 reais, mas só pra ele falar o que fazer. E a gente nem fechou com ele. Mas olha que interessante. Mas eu vou só antes de você concluir. Mas eu vou dizer pra você que no final da jornada, e a gente nem tinha fechado, no final da jornada, eu falei pra ela, eu acho que vale. Ai, obrigado. Entendeu? Essa é a percepção que eu quero. E assim, olha só que interessante. Esses dias eu tava falando com a Mariana
O meu filho, Ravi, ele fez durante mais de um ano, aproximadamente, fonoaudiólogo, porque ele tava com uma gagueirinha. Então, que demorava pra falar, aquilo deixava ele incomodado, ele ficava irritado na escola, ele até brigava com os amiguinhos. Quando eu pego um vídeo do meu filho de um ano atrás e eu pego um vídeo hoje, é uma outra criança falando. E aí eu falo pra Mariana, você consegue perceber que quando a gente pagava, acho que era 2.500 a fono todos os meses, aí que a gente pagava, caramba, parece caro, né? É pra ir lá conversar só um pouquinho, uma criança de 3 anos, 4 anos. Só que aí eu vejo a jornada hoje, sei lá, deve ter dado 30 e poucos mil reais. Eu pergunto pra Mariana, quando você pega esse vídeo e pega esse, e você fala que custou 35 mil reais pra transformação dessa criança, vale ou não vale? Vale. Eu pagaria até mais pra ver meu filho falando bem e não estar estressado como ele tava naquela época. Então, isso é gerar valor. Não é todo mundo que tem a percepção de valor. Tem gente que só quer preço. E tá tudo certo. Eu vim de uma família que não tinha recursos e minha avó, meu amigo, você vai todo dia na padaria. Se a padaria da vizinha baixar 5 centavos, ela muda de padaria. Ela não tá nem aí pra percepção de valor. Ah, mas o pão da fulana é melhor. Eu quero mais barato. Tá tudo bem. Eu não julgo as pessoas por causa disso. Mas tem gente que valoriza algo planejado, algo programado, algo que tem uma jornada, algo que se justifique. Tem gente que não valoriza. Eu procuro atrair as pessoas que valorizam isso. Por isso que eu falo que a rede social, cada vez mais, na minha concepção, ela não deve ser só um cardápio de cirurgias. Ela deve gerar o quê? Conteúdo educativo, para as pessoas entenderem a justificativa daquilo. Agora, quais funis você colocou para que aquele que não é o seu público viesse à clínica? Eu acho que são vários funis. O primeiro funis é o custo. Uhum. A consulta é um funil. Porque a pessoa não sabe o valor da consulta. Exato. Da consulta, perdão, da cirurgia. Mas ela consegue fazer, opa, se a consulta tá isso, a cirurgia não vai ser barata. Uhum. É um funil. Peso e altura, em relação ao IMC, é importante. Histórico de tabagismo, entre outros, assim, vamos supor. Outro funil. Realizou alguma cirurgia precocemente? Por quê? Já me aconteceu da paciente ter feito uma cirurgia 2 meses com outro cirurgião e pagar uma consulta pra vir agora querendo operar. Não vou te operar. Uma cesárea, é possível fazer uma cirurgia imediata? Porque 6 é uma cirurgia. meses depois. Tá. Mas assim, então isso é um funil. Uhum. Então, por que a pessoa acabou de fazer uma cirurgia, quer vir comigo agora pra operar? Não vou te operar. Tem que esperar pelo menos um ano depois do seu pós-operatório pra eu te operar. Se eu faço isso com os meus pacientes quando vai fazer um refinamento, imagina com a dos outros. Uhum. Entendeu? E aí, então, são todos esses tipos de funil. Então, a gente vai afunilando pra poder chegar a um lead mais qualificado. Hoje você já chega no momento em que muitos dos profissionais que te buscam já buscaram por 2 elementos, eu vejo. Ou porque foi uma indicação Sim, de outro paciente que fez, sim. ou eles se tornaram de alguma maneira influenciados pelas redes sociais, Claro. que foi um gatilho de marketing que levou até eles. Mas houve um momento que, como nós já falamos, que as pessoas não te conheciam, né? E temos hoje cirurgiões plásticos que talvez nos assistem de fato e que falam, ok, mas ele já chegou num momento da carreira dele Sim. que é fácil. Vou usar talvez essa expressão. Tá? Agora, no começo, falar de dinheiro é um negócio que, principalmente para quem não é uma visão empreendedora, é difícil. Muito. Como você... Eu quero fazer 2 paralelos. O primeiro paralelo, Dr. Fernando, começo da carreira agora, voltando lá. Uhum. Você que vendia, no final das No contas. começo foi. Você que falava, ó, terminava, você fazia a análise da pessoa. Mas então- ainda no H+, logo após os meus primeiros meses, eu cheguei na época no setor financeiro, que era onde a pessoa ia ver o custo do hospital, e eu pedi na época para uma pessoa que trabalhava lá, que é a Chariane, falei, Chari, você pode apresentar o meu orçamento? Por quê? Isso desvincula a imagem do médico com a parte financeira. Eu quero que a pessoa que esteja comigo na minha sala, ela discuta sobre cirurgia plástica, dúvidas pertinentes à técnica, não sobre o financeiro. Você não acha que isso Financeiro de alguma segrega. maneira pode, por um lado, beneficiar, de fato, para Ah. não fazer essa vinculação, mas de outro prejudicar, porque de fato ela só vai falar. O valor é esse. Normalmente no mercado, a gente tem. O valor é esse e vamos conversar aqui para eu Isso. tentar, de alguma maneira. Depois, quando eu trouxe a Mariana, virou isso. convencer, ou mostrar para você alguns Isso. gatilhos. Mas isso aí foi aprendizado, né? No começo eu tinha uma pessoa que só fazia isso. Dava o preço, é isso aí. Depois a Mariana entrou. E aí a Mariana foi aprendendo, e a Mariana apresenta
um orçamento da maneira como deve ser apresentado. O que compõe isso? O que justifica o preço? Onde esse preço demonstra valor? Isso é depois de um tempo. E você colocar isso dentro da sua consulta médica, primeiro, que eu até falo para os pacientes, separa quanto tempo para ir na consulta? Separa 2 horas e meia. É 1 hora, 1 hora e meia ali de consulta, e mais meia hora, 40 minutos no comercial. Então, se eu fizer tudo isso, eu vou atender 3 pacientes por dia. 4 pacientes, entendeu? E você acha que pode prejudicar você falar de dinheiro? Acho que sim. Por quê? Acho que pode gerar a imagem do médico meio que um mercenário. Tá falando sobre isso. E acho que não tem nada a ver. Mas é interessante, né? Porque todo mundo sabe que vai cobrar, Sim. todo mundo sabe que é um preço, mas você precisa fazer essa distinção. Não é comigo. E como definir precificação? Porque a precificação, quando a gente fala, porque, por exemplo, o preço do hospital é o preço do hospital, o preço dos profissionais que vão acompanhar é o preço dos profissionais que vão acompanhar. Agora, e eu sei que a sua clínica, ela não oferece apenas, hoje pelo menos, o preço da cirurgia. Claro. Uhum. Né? Eu sei por experiência Tem própria todo um que tem contexto. todo um contexto. Mas antes de falar sobre tudo isso que está incluso e todo um arcabouço que está incluído nesse serviço, como precificar você como médico? Perfeito. Essa pergunta é muito inteligente. É uma pergunta que a resposta depende do momento que você está. Ok. Se hoje eu sou um cirurgião plástico, acabei de chegar no mercado, eu sem dúvida nenhuma faria algo que as pessoas julgam errado. Eu não julgo de forma alguma errado, fazem isso comigo até hoje, eu entendo. É um cliente oculto. Cliente oculto por quê? Você precisa entender qual que tá a realidade da cidade que você tá, cara. Quanto que o Dr. Jeremias tá cobrando? Você fala, manda a Maria lá andar nos cirurgiões da cidade. Ligar na consulta. Ligar, perguntar quanto tá a consulta. Eu preciso ter uma ideia. Okay. Você cai no mercado de paraquedas no meio do deserto do Saara. Você não tem noção de nada. Hoje, eu me baseio os meus valores pelo aquilo que eu construí, aquilo que eu sei que eu entrego. Okay. Você tem que levar em consideração inflação, você tem que levar em consideração o custo do material. Não adianta eu continuar cobrando 10 se antes o meu custo era de 5, agora tá de 8. Eu tenho que subir minha claro. Mas no começo, eu acho que você tem que entender o ambiente pelo qual a cidade onde você tá, qual que é a realidade do custo. Depois, você vai começando a entender, por exemplo, certo, eu estou entregando uma cirurgia nisso. Qual que é o valor da minha hora trabalhada aqui? Quanto que eu tenho de gasto com a instrumentadora, com auxiliar, de material, de custo de tecnologia? Quanto que eu gastei nos cursos que eu estou fazendo nesse ano para poder compor essa cirurgia? É difícil chegar nesse número. Muito. Isso aí é abstrato. Porque não tem uma planilha. Como é que você vai fazer uma planilha objetiva Mas, disso? por exemplo, olha só que interessante. Esse ano, vai 30 agora, tá? Eu invisto em média 150 a 200 mil reais em curso por ano. Uhum. Em curso. Uhum. Então, isso tem que estar no... Claro, poxa. Isso é gasto. Né? Isso é gasto da minha empresa, porque é um custo pessoal, mas da minha pessoa, da minha PJ. E eu tenho que precificar, eu tenho que colocar. Se eu estou sendo mais capacitado cada vez mais, eu tenho que colocar isso no meu orçamento final. E você vai aprendendo a colocar isso. Olha, agora que eu estou voltando com esse diferencial, eu acho que se justifica eu aumentar tantos %. A consulta, a mesma coisa. Você tem que ver, opa, eu subi minha consulta e eu percebi que o mercado alavancou junto comigo e o cara que não entrega nada do que eu estou entregando está cobrando parecido, vou subir. Mas o Dr. Fernandes, 7 anos atrás... Uhum. Você não tinha, você acabou de dizer, você abriu, por exemplo, tinha você na raça. e a sua gerente. Na raça, não, cheguei no H-Plus primeiro. Não, podemos até voltar antes. Você no H-Plus, você, naquele momento, como é que você olhou ao redor? Você falou, eu tenho um amigo aí que cobra X, vou cobrar X também. Eu tenho... Não, naquele momento, você não tem time, naquele momento. Eu pergunto você não tem time, você tem um custo de aluguel. Tem o que eu fiz e o que eu vou ensinar a fazer. Okay. O que eu fiz? Eu aprendi na lama. Sozinho. Não tinha noção nenhuma. Nenhuma. Chegava essa moça, por exemplo, aí que você Meu falou amigo, que chegou eu lá. Eu cheguei a cobrar de uma paciente uma rinoplastia e o pai dela me propor que ele me traria em dinheiro todos os meses depois da cirurgia e eu aceitei. Como assim? Não, você opera minha filha e nos próximos meses eu venho te pagando todo mês em dinheiro. Eu aceitei. Não era nem boleto, era assim, vai pagando todo mês aí. Eu aceitei. Então, assim, olha que decisão péssima, assim. Você acha que deu certo? E você se arrepende da precificação que você tinha colocado no começo? Por exemplo, uma rinoplastia dessa no começo, era quanto? Cara, nem faço ideia. Acho que era 5 mil reais, 5 mil reais. Como? E a gente não tá falando de 20 anos atrás, Não, a gente tá falando de 7 anos atrás. Sim.
cara cai no mercado, ele não tem ideia. Isso é percepção. Ele não tem ideia. Ele não tem ideia. Porque o médico tradicional, ele tem uma percepção imediata de que, assim, médico não fica sem emprego. Eu vou para um hospital, entendeu? Eu faço um concurso público municipal, alguma coisa, eu vou ter onde trabalhar. Eu não preciso me preocupar muito com precificação. E aí o tempo vai mostrar Mas uma conta quanto eu básica, coloco. o cara tem, pra ele saber quanto que ele vai cobrar, ele tem que ter uma ideia do custo fixo dele. Se meu custo fixo é de R$ 1.000, pô, cara, posso cobrar pouco que vai estar baratinho. Se meu custo fixo é de 20, eu tenho que entender que eu tenho que ganhar todos os meses para cobrir meu custo fixo e ainda tirar meu prolabore para ter minha vida pessoal. Aí você tem que ver, eu faço em média 10 cirurgias por mês, então se eu fizer a 4.000, eu vou bruto ganhar 40, tenho de 20 custo fixo, vai me sobrar com os impostos, vai sobrar 15. É isso que eu quero? Não vai dar, tem que subir. Então você tem que ver aonde você quer chegar, mas baseando principalmente pelo custo fixo. Eu acho que isso é interessante dentro daquela realidade que a gente está falando sobre erros de aprendizado, né? Que você olha para trás, coisas que você fez, coisas que você não fez. E você tem que tomar uma decisão. É uma decisão que eu falo para a vida pessoal e também para a vida profissional. Você pode definir a sua empresa e a sua vida pessoal da seguinte forma: nossa, estou gastando muito, vou cortar custos, porque eu não consigo ganhar mais. Você pode, tá sendo cara a minha vida, minha empresa tá cara, Preciso ganhar mais. eu preciso ganhar mais. Então, duas coisas. Cortar custos é como aparar as unhas, tem que estar sempre fazendo. Mas, se você tem um custo elevado, fixo, de uma forma que está no limite de qualquer custo, não tem como cortar para você entregar aquele padrão de qualidade que você quer, você tem que saber como você vai arrecadar mais. Agora, para você cobrar mais, tem aquela questão básica da diferença entre valor e preço. Certo. Né? Você conseguir trazer essa percepção de valor. Você, por exemplo, acabou de dizer assim, eu gasto por ano, em média, de 150 a 200 mil em cursos, especializações. O seu cliente sabe disso? Como é que você... Porque assim, ok, você fez tudo isso. Como que essa informação consegue ser trazida? Como que consegue trazer essa percepção Muito difícil. de valor? Muito difícil. A única forma que você tem de mostrar isso, redes sociais. Única forma. Não adianta você encher seu quadro lá de um monte de diploma, mas sua parede. É mostrar isso no dia a dia, é mostrar como que são seus cursos, como que foi sua carreira até ali, é sempre reforçar isso nas redes sociais. Eu acho que a rede social tem um grande poder nesse sentido. E você acha que esses são argumentos a serem utilizados dentro do momento da pós-consulta na venda ou não? Pode ser utilizado ou não. Não. Eu acho que não. Na hora da venda, ninguém vai valorizar isso. Fico imaginando de fato como era isso antes das redes sociais. Muito como que a pessoa difícil. conseguia trazer essa percepção? Porque, para quem já estava sedimentado no Antigamente mercado... era revista. É. Antigamente era encontro da High Society, que você pagava ali pra estar numa festa, algum evento, alguma coisa. Hoje em dia a rede social tornou uma coisa mais aberta, mais democrática. Agora, a imagem acaba fazendo muito na influência que você vai transmitir da Sem dúvida, qualidade. sem dúvida, sem dúvida. Eu percebo muito uma transição da minha imagem do começo pra agora. Minha imagem do começo era um cara ávido por demonstrar sua qualidade, um cara mais novo, um cara arrojado, um cara tecnológico, um cara que as pessoas podiam encarar como esse moleque aí tá começando. Hoje já sou um cara que a minha imagem já é de um profissional já estabelecido, um profissional que dá palestras, um profissional que é empresário, é mentor de outros médicos, que vai a congressos a palestrar sobre determinado assunto. Então modifica, não é o Fernando de hoje, de 2024, ele é muito grato ao Fernando de antes. Mas o Fernando de antes teve que ficar para trás. Vamos falar um pouquinho sobre estratégia de marketing? Vamos. Eu acho que é algo válido que você, logicamente, tem utilizado hoje e que, pelo que você disse, mesmo alguém que está iniciando na carreira, é algo que essa pessoa também precisa considerar. Mas existe um marketing inteligente e existe um marketing burro. Sim. Existe um marketing que você gasta dinheiro e tem um retorno. Existe um marketing que você gasta dinheiro e ele simplesmente vai num funil vazio. Certo. Como você entendeu o marketing e quais seriam os canais mais relevantes que você entendeu para o seu negócio hoje? Cara, isso é uma resposta bem complexa. Por quê? Eu não acredito em receita de bolo. Se uma agência chega para mim e fala, você tem que estar aqui, 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 fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, eu já não gosto. Por quê? A cirurgia, a medicina e o marketing relacionado a isso, ela é muito tentativa e erro. Ela é muito tentativa e erro e vai de cada profissional. Tem cara que trabalha no volume. E ele se dá super bem naquilo, tá feliz com aquilo e tá tudo certo. Eu não trabalho no volume de uma grande quantidade de pacientes por mês, porque até para uma opção da minha vida pessoal. E até para sanidade mental.
Mas é diferente. Existem estratégias, às vezes, que você vai ver o seu vizinho usando que pra você não faz sentido. Eu já fiz ações de marketing em eventos, ações de marketing como outdoor, essas coisas, sem nenhum tipo de resultado. Ah, é? Sem nenhum tipo de resultado. E já vi colegas que me falaram que tiveram. E por que Então, que você acha que eles tiveram e você não teve? porque eu acho que talvez a maior vantagem que eu tenho é a comunicação. Uma imagem estática não me comunica como eu falando. Talvez seja meu ponto forte. Você acha que o marketing vai ter não apenas a ver com o instrumento e a maneira como o marketing é apresentado, mas com relação a quem ele é ou a quem ele está transmitindo? Quais são as suas características? Qual é o seu arquétipo? Qual é o arquétipo do Felipe? Eu vejo o Felipe como um cara que, apesar de ter 33 anos, tem uma autoridade, tem uma imponência, tem um jeito, é um cara de família, é um cara que nas redes sociais prega a palavra, demonstra muita cultura e conhecimento. É diferente. Tem o cara que é o amante, que é o cara que já é mais sedutor, tem cara que é o da brincadeira, Uhum. tem cara que só faz palhaçada. Então, tudo vai de acordo com o seu arquétipo. E cada estratégia vai de acordo com o seu perfil. Não adianta, por exemplo, você me colocar com um terno e smoking falando todos os dias, assim, sendo que eu sou um cara que fala uma brincadeira, faço uma piadinha, alguma coisa. É meu jeito. Não adianta eu colocar você, por exemplo, falando sobre Dancinha não vai rolar. dancinha, não vai rolar. Não vai rolar. E tem cara que vai se dar bem. É, E tem cara que vai se dar bem. E tem cara que vai conquistar o público dele assim. E eu vou conquistar o meu do meu jeito, você do seu jeito. Então eu acho que o marketing ele tem que partir primeiro de comunicar exatamente o profissional, o estilo daquele profissional, com quem aquele profissional quer atingir. Então, perfeito. Doutor Fernando, você é um profissional que tem essas características X, Y, Z. Vamos explorar essas características para atingir o público que você quer. Não adianta, se não tiver isso bem desenhado, isso cai por terra. Se o cara não tem uma definição, uma estratégia adequada, baseada naquilo que ele é verdadeiramente, nada é mais frustrante para a pessoa do que ver. Nossa, aquele cara era todo palhaço nas redes sociais, cheguei no consultório, foi um grosso. Não casa. Ou, nossa, ele era todo grosso, serião, todo sistemático nas redes sociais, chegou lá um cara que só falou besteira. mas sabe que eu tava conversando Então, com... a pessoa, quando ela chega pra você no consultório hoje, muitas mulheres falam, doutor, já sinto que eu sou sua amiga. Eu já te acompanho há tanto tempo, já conversei tantas vezes, tirei tanta dúvida com você no direct, eu já sou sua amiga. Eu falo, beleza, sinta-se em casa. Então, isso é importante. Então, você tem que ver as características daquele profissional. Tem cara que não tem o menor perfil pra fazer qualquer tipo de vídeo que não seja extremamente técnico. Tem cara que não vai ter esse perfil. Você sabe que eu Quando eu falo cara, né, às vezes as Sim, pessoas sim, não sim, precisa sim, ser mulher pra ter claro. homem. É o indivíduo. É. Mas você sabe que eu estava conversando esses dias com um profissional, um advogado, e ele disse para mim que ele percebeu desde cedo a necessidade de criar um personagem. Sim. Ele disse, portanto, eu tenho fases e momentos na minha vida, como muitas pessoas. Às vezes eu vou na praia e estou de shorts sem camiseta. Mas eu não posto nunca eu de shorts sem camiseta. Eu estou, às vezes, na piscina com os meus filhos, ele dizendo. E é um momento de muita satisfação. E eu sou assim. Mas eu jamais expresso para o público isso. O que eu expresso para o público, ele disse? Eu expresso para o público aquilo que eu quero transmitir no personagem que eu quero criar para o meu cliente final. Sim. Então, talvez uma. E não que ele crie um personagem falso, ele apenas expressa partes da vida dele que ele quer transmitir. Essas partes são reais. Então, eu até corrigiria essa frase. Não é que ele criou um personagem, ele expressa o que ele quer. Ele expressa o que ele quer. Exato. Eu acredito nisso. Eu digo que ali na rede social eu sou 99% o Fernando Real. O que eu não compartilho? Talvez os momentos, por exemplo, onde posso estar com a minha família num sábado, numa chácara, eu e meus tios, tomando uma cerveja e cantando um sertanejo derramado. Não acho que não tem sentido. Mas esse Fernando existe, tá? Certamente. Agora, eu compartilho meus momentos com meus cachorros, com Ainda meus que eu já vi filhos. Dr. Fernando compartilhando sertanejo Exato. no pagode no Mas assim, nas redes sociais. eu compartilho a maior parte dos meus momentos, só que eu acho que tem que ter algo dentro de umas 4 linhas de uma etiqueta social das redes sociais. Eu não vou ficar fazendo, sei lá, um vídeo o tempo todo sem camisa, mostrando um tanquinho que nem existe, entendeu? Não tem sentido, não combina comigo. Mas eu converso, eu jogo limpo, eu não fico usando só filtro. Tem dia que eu tô com olheira, tem dia que eu não tô. Eu tento ser o mais real possível. Esses tempos minha esposa me compartilhou um
uma mulher que ela é esposa de um cirurgião plástico Aham. e conta experiências que o marido dela tem dentro da clínica. Certo. E uma das coisas que o marido que ela compartilhou era de mulheres sem noção. Sim. Porque você tá numa profissão que você todos os dias entra dentro de uma sala, fecha uma porta e uma mulher tira a roupa. Sim. E por mais que de fato tenha uma percepção profissional da sua parte, e no seu caso ainda poderia até dizer, isso sua esposa tá na sala do lado. Exato. Isso também é Né? Sua estratégico. esposa tá na sala. Isso foi estratégico E sua nesse esposa está sentido. na sala ao lado. Mas a porta está fechada, tem uma mulher lá Claro. e ela acaba se manifestando. Tem mulheres que, de fato, o corpo está completamente, eu vou usar talvez essa expressão e não seja melhor, mas destruído naquele sentido Claro. pior do momento da Sim. vida dela. Por Passou isso que ela por está lá procurando Passou por você. alguma fase dura. Agora, tem mulheres que, de fato, não necessariamente. É uma questão, ela já tem um corpo bonito e ela está Sim. lá. Ou ela está voltando para um pós e ela se manifesta. Como conseguir, e essa é a minha primeira pergunta, separar essa questão profissional de uma questão que possa até se tornar uma questão sensual, de uma questão... Eu acho que tudo vai da comunicação. Da maneira como você pede licença, da maneira como você aborda. Existe um toque técnico e existe um toque que nós sabemos, um toque que é um toque com outras intenções. Sempre tudo muito técnico, analisando de maneira bem técnica e expressando isso da melhor maneira possível. Eu, felizmente, digo pra você que no meu mundo profissional, da minha jornada, eu passei por uma situação de dar em cima de uma paciente na época da residência. Ah, é? Só. Lá atrás, mas lá atrás mesmo. Fora isso, não. Porque eu acho que eu deixo sempre tudo bem tranquilo, bem claro, de uma maneira que eu procuro. Mas você nunca teve a sensação, pessoalmente, de uma paciente querendo se mostrar agora pra você, ou até mesmo naquela foto de pós, mandando uma Já. foto pra você no Sim. seu direct, no seu WhatsApp pessoal? Isso. Então, esse foi uma estratégia, por exemplo, de ter os grupos. Os grupos, para paciente que opera comigo, tem um grupo, onde tem nesse grupo eu, a paciente, um familiar e a equipe assistencial. Fisioterapeuta, enfermeira, cirurgião, blá, blá, blá. A função, qualquer coisa relacionada à cirurgia, inclusive foto, é naquele grupo. Mas nunca ninguém já te mandou no particular? Porque Já- no grupo tá seu telefone particular. Já me mandou no particular, e aí eu vou lá e respondo no grupo. Uhum. A pessoa mandou no particular de novo, eu respondo no grupo. Na terceira vez eu falo, vamos concentrar a resposta no grupo. É tudo maneira como você se porta. Agora, se eu continuar respondendo, não, manda por aqui mesmo, aí tá errado. Então você tem que... quando um não quer, dois não brigam. Uhum. Não é verdade? Então a gente tem que saber se portar dessa forma. Já teve uma paciente uma vez que falou, doutor, eu tenho vergonha de mandar. Eu vou escrever então pro senhor que eu vou estar te mandando no pessoal pro senhor avaliar. Eu avaliava a foto no pessoal e respondia no grupo. Uhum. Tudo é a maneira como você se porta, como você se comporta, como você se posiciona, como você responde. Então eu acho isso é uma forma. Isso já gerou ciúmes alguma vez da sua esposa? Mariana? É. Zero. Zero. Mariana é muito tranquila, muito tranquila. Zero. Mariana, Nunca na teve uma verdade... diretriz básica dizendo assim, ó... Não, cara, a Mariana, as pessoas não entendem isso. A Mariana, ela vibra com um bom resultado e com uma paciente feliz, satisfeita, tanto quanto eu. Não tenho dúvida quanto a isso. Eu Mas, digo, assim, às tipo vezes, assim, de uma puta, paciente... Que bom que ela tá maravilhosa, tá feliz da vida, tá se achando o máximo. A gente vibra desse jeito, entendeu? Agora, do outro lado, nós temos o marido da paciente. Já aprendi muito com isso. Teve um marido uma vez que falou, doutor, eu não gostei na rede social daquela imagem, daquele jeito, tal, tal, tal. Da minha esposa. Falei, era o cara, caso. ó, obrigado pelo seu feedback, eu vou adaptar e não vai mais acontecer isso. Já me E aconteceu. como é a visita da maioria? As mulheres vão, e até eu já ouvi sobre isso, você mesmo comentando, que às vezes, por vezes, você até prefere que ela vá ou com alguém que Prefiro, é um viva pedido junto, que a ou gente com o faz. marido, às vezes, porque às vezes é outra pessoa que vai ter que conversar mesmo Claro. pra tomar a decisão, porque é uma decisão, Mas- por vezes, familiar. Mas, na verdade, por que eu gosto do marido? Primeiro, porque o marido, na imensa maioria das vezes, quando a gente pensa numa constituição familiar, é com quem a pessoa deita o travesseiro e fala, puxa, e aí, o que você achou? E aí, tamo junto, vamos fazer junto? Uhum. Segundo, é a pessoa que geralmente vai dar, além do aporte emocional, um aporte ou somente de financeiro, real, vai pagar a cirurgia, ou então que Uhum. vai falar, pode gastar que esse cara vai te ajudar. Terceiro, o cara vai falar, lembra que ele te avisou isso, isso e isso. Você lembra? Lembra que ele te falou? Pensa bem. Quarto, o cara entende realmente que eu sou um cara profissional. O marido estando do meu lado é um processo bem importante pra mim. Porque ele vai entender do jeito que eu examinei a esposa dele.
o jeito que eu pedi licença. o Já jeito- teve marido com ciúmes? Cara, teve Presente? uma vez um marido que não acompanhou o processo, por isso desde então é um aprendizado. Eu sempre peço pra acompanhar. Pelo menos na visita pré-operatória eu peço pro cara vir. Que na hora que eu fui, no dia da cirurgia, eu fui fazer a marcação, eu lembro que esse marido, pum, abriu a revista e ficou assim, ó. Durante a marcação, com uma cara de muito bravo. Ele não foi deselegante em nenhum momento, mas eu me senti Sim, constrangido. se era aquela sensação É mais aquela. constrangedora. E que ali, cara, eu tô Claro, analisando você tinha que fazer, né? uma Lógico. obra de arte, né? Eu não tô analisando daquela forma. Mas por isso que eu trazer o marido pra perto é importante. Teve uma paciente há uns meses atrás que ela falou: olha, meu marido é muito ciumento, mas eu queria que ele fosse pra tirar as dúvidas. Legal, ela veio um dia, eu examinei. No outro dia ela veio e eu só expliquei sobre a cirurgia. Não examinei ela na frente, mas eu expliquei tudo. Anavaliamos, isso. O cara ficou super feliz, a cirurgia tá feliz, conversou comigo, agradeceu, tá feliz da vida. Então, é importante você trazer pra perto, pra aquele cara ver que eu não sou, entre aspas, uma ameaça. Uhum, Pelo contrário, eu tô jogando o jogo com ele. Eu quero uhum. que ele seja o maior beneficiado, em Do que teoria, entendeu? necessariamente. Aham. Exatamente. E é interessante ter essa percepção, porque eu vejo que o marido, e exatamente como você E eu, disse, a eu vou, eu pessoa vou- que eu vou fica até de além, lado. eu vou até além. Olha que interessante. Eu tenho uma paciente que ela é insatisfeita com a cirurgia e já falou pra mim que não gostou, e etc e tal. E eu já encontrei o marido falou: ei, doutor, você avisou? Eu falei, doutor, essa mulher não adianta. Você falou várias vezes, mesmo assim eu falei pra ela, ela quer daquele jeito, daquilo lá. Eu falei que não vai ser possível, você já avisou antes. Agora vai lá quebrar a cara de novo. Entendeu? Então, você trazer o cara pra perto te torna um jogo ainda mais real, mais verdadeiro. Vamos falar sobre o dia da cirurgia. Eu acho Uhum. que um dia a minha achou que ia morrer. Porque nunca fez, já tinha feito 2 cesáreas, e aí o medo dela era com os filhos depois, porque ela falou, É. tô com 2 bebês, será que eu vou morrer? E Por que que aí, isso como é que acontece na minha é? concepção? Acontece porque é o seguinte: todos os dias os hospitais tem gente morrendo. Tem gente que morre em cesárea, tem gente que morre em cirurgia ortopédica, tem gente que morre por causa de um acidente de trânsito e foi para uma cirurgia, tem gente que morre por qualquer outra cirurgia. Só que isso não vende. Ao passo que qualquer óbito relacionado à cirurgia plástica vende muito, principalmente em mídias sociais, em jornal antigamente e tudo mais. Então isso é muito explorado, isso desperta um gatilho muito forte nas pessoas. Então, existem cirurgias muitas vezes são bem mais agressivas que uma cirurgia plástica, e a pessoa vai, ó, tranquila. Vai fazer uma cirurgia de quadril, um fêmur, uma próstata. É uma cirurgia muito mais complexa. E não sente tão mal assim. Então, eu acho que muito é por conta do que a gente é alimentado nas redes, do que a gente é alimentado de informação. É que, na verdade, a gente acaba sendo vítima de um sensacionalismo. Então, trazendo para o universo do futebol, esses dias o Thiago Leifert falou uma coisa que eu achei interessante. Ele não é torcedor do Corinthians, mas ele falou: cara, minha PJ é Corinthians. Não tinha o que falar no Globo Esporte, eu jogava o Corinthians. Bombava, a audiência ia a milhão. Ele falou: a minha PJ é Corinthians. Porque quer fazer bombar, põe Corinthians e Flamengo, solta alguma nota, coloca uma crise, vai dar. E é a De mesma forma coisa. semelhante. Acontece de mesma forma, da mesma forma. Então, isso é natural que gere o medo. E eu falo para as pessoas, quando as pessoas me procuram, doutor, eu tenho medo. Eu falo, o medo é saudável. Eu me preocuparia muito com a pessoa que não tem medo nenhum e que no pós-operatório não vai ter nenhum tipo de cuidado. Mas a gente tem que entender se esse medo ele faz sentido e entender que esse medo não deve te bloquear. Vamos pegar a estatística. Estatisticamente, quantos óbitos existem? É semelhante a uma queda de avião. Com você já teve algum? Graças a Deus, não. Nenhum tipo de óbito, nem na residência. Na verdade, já teve óbito na residência, mas por conta de urgência, né? Sim, mas não cirurgia plástica. Não, graças a Deus. Mas assim, eu conheço um profissional incrível que teve. Mas por quê? Incrível. O que eventualmente pode ter acontecido num caso como esse? Nesse paciente, nesse profissional que eu conheço, foi no dia seguinte a paciente desenvolveu um tromboembolismo. Aí a gente Mas tinha como ele fazer alguma coisa ou ele agir de uma não, maneira que isso não, não tivesse não. acontecido? Existe uma vírgula, né, na medicina, que a gente tá falando de humanas, aquela hora e volta para biológicas, que é o fato de não ser uma ciência exata. Eu tive uma vez uma paciente, cara, que é uma menina que eu fiz uma lipo de 1 litro. Assim, uma lipo muito pequena, isso. E A que média de uma lipo é quanto? mais de 2,5, 3 litros em média. Então era uma lipo pequena, tá? Bem pequena, uma cirurgia de 1 hora e meia. E essa paciente, ela chegou muito branca no consultório, eu levei ela pro hospital, tava com HB de 4,5, assim, O que é um HB? é hemoglobina no sangue, é como Tá. se ela tivesse tomado um tiro. E ela fez hematoma em tudo. A gente começou a entender depois, será que o fato, foi fazer anamnese, buscar, será que o fato da mãe dela, a gente descobriu que a mãe dela tinha um problema sanguíneo, será que ela não tem também?
uma investigação porque não tem sentido. O que não é uma Ok? investigação regra geral pra fazer Não é, antes ninguém faz um regular. screening de tudo isso. Por exemplo, é igual quando você fala, nossa, aquele cara lá teve um câncer de cabeça de pâncreas. Será que não dá pra ter investigado antes? É algo tão incomum que ninguém fica fazendo tomografia todo ano pra descobrir. Uhum, Você dá sorte se você descobrir que tem lá um nódulozinho e operar cedo. Mas não é isso chama screening. uhum, O screening pro homem qual que é? Qual que é o câncer comum? Próstata. uhum. Para cirurgia plástica, o que a gente tem que avaliar? Função renal, função de coagulação, avaliação cardiológica, essa parte toda que a gente tem que avaliar. Agora, você não vai avaliar uma discrasia, o nome certo, né? Discrasia sanguínea. Então, já me aconteceu isso. Agora, você falou sobre a questão do homem, eu acho que também é um caso válido da gente avaliar. Você disse que hoje o que ele procura vai ser 90-10, 90/10. né? 90 mulheres para 10 homens. Então, assim, é Isso. uma proporção muito pequena. Você acha que essa ausência de procura de homens para fazer cirurgia plástica, alguma que faz, é por não necessidade, é por questão de cultura, porque o homem não engravida, por isso que eu falo sobre a Eu questão de acho que não o necessidade. homem sofre menos ao longo da jornada da vida do que a mulher. Talvez o homem não se Transformações de incomoda corpo. tanto com... Homem se incomoda menos, homem distribui de maneira geral o seu estresse mais destinado ao trabalho, o homem se incomoda mais que a empresa dele não tá faturando do que com o corpo dele. Acho que se ele tirar a camiseta aqui, não é algo que ele necessariamente Quantos vai tiozões você não vê na praia barrigudos numa nice ali com tranquilar. tranquilo? O homem tem essa percepção de maneira geral, mas existe um público masculino grande, sim. Principalmente homens que perderam bastante peso, e aí fica com flacidez, isso incomoda os homens. Principalmente homens, muitas vezes, que têm alguma alteração, orelha de abano. Eu já operei orelha de abano, minha orelha era assim, ó. Já operei. Homem que tem ginecomastia se incomoda muito. Mas esses casos, de fato, são casos que têm um aspecto de estética, mas quase um aspecto restaurador também, uma Sim. questão. Agora, há alguns anos atrás, surgiu a expressão metrosexual, né? Sim. Que é aquele homem que, de fato, não tem uma orelha de abano, não tem um peito grande, ou não tem alguma coisa, mas simplesmente ele quer fazer um tratamento, não sei, para ficar com abdômen trincado, ou para Mas simplesmente você quer ver, tentar, de alguma mas você maneira... quer ver que interessante? Vamos lá. O cara vai tá mais gordinho, por exemplo, ele quer fazer um upgrade. Aí ele vai num profissional, o profissional vai lá e passa um monte de medicação pra ele, inclusive hormônios masculinos. O Uhum. cara dá uma secada massa, já fica top, mas ele tem que tomar cuidado só com o quê? Dele não bloquear o eixo dele ali, não ter uma baixa de testosterona pra Você sempre acha e que é tudo mais mais. fácil? A mulher, meu amigo, se ela faz uma coisa dessa, pode modificar a vida dela como um todo. Claro, se o homem Desde ficar o ci- com uma voz mais grossa, tá tudo Se ele ficar certo. careca, ele Se faz ele ficar transplante. careca, faz transplante. Ou às vezes ele tá tão fortão que com careca ele já não se Então, importa assim, mais. exato. Então, a mulher tem uma demanda maior ao longo da jornada. Às vezes ela é uma adolescente que cresceu estirão, fez um monte de estria na mama, a mama caiu. Já incomoda ela, já não consegue sentir a vontade. Aí ela teve gestação e 2 gestações a barriga agora já não é mais a mesma, distende e não consegue usar um vestido. Homem não, a gente não usa roupa colada. Você usa roupa colada? A minoria dos homens usam roupa colada. Então tudo isso faz sentido. Mas o tipo Mas de tem uma homem. demanda, sim, tem uma demanda. Tem profissionais, por exemplo, que acabam focando só em nicho masculino. Ah, é? Tem, Nossa, sim. seria surpreso. Fiquei surpreso com essa Mas informação. assim, por exemplo, uma demanda muito importante para o homem é a calvície. Então, dermato, cirurgião plástico que trabalham com calvície acabam tendo um grande número de pacientes homens. Agora, nesse caminho, eu tenho percebido algo que eu não tenho visto, principalmente dentro da cirurgia plástica, mas é que tem tido uma demanda muito grande. Pergunto se até não é essa questão que é, harmonizações faciais. Eu vejo o próprio facelifting, que Aham. também acaba Homem fazendo. faz bastante. Eu não tenho. Eu vejo muito, principalmente. Eu agora vejo muito você, tá? Não genericamente, mas eu vejo muito você trabalhando muito nesta área abaixo do pescoço, Sim. né? É porque você não gosta? É Não, então. porque não fez muita especialidade nisso? Ou não tem Não, demanda? excelente sua pergunta. Inclusive, eu até retomei a abordagem recentemente sobre cirurgia plástica facial. Eu me ausentei da cirurgia plástica facial por conta de uma dinâmica que eu falo que a vida me levou para o contorno corporal. Ok. Mas eu sempre gostei. Até 2022, eu fiz bastante cirurgia plástica facial. E depois eu fui me afastando. 2021, perdão. A cirurgia que eu não tenho interesse mais em realizar. Rinoplastia, nariz. Nariz. Por quê? Porque eu acho que é uma cirurgia que tecnicamente evoluiu muito e eu acho que os profissionais que fazem nariz acabam se destinando única e exclusivamente a ela. Uhum. Tá? Mas a cirurgia plástica facial hoje eu entendo como uma composição novamente do meu arsenal. Tanto é que eu tenho agora Mas qual tipo? Quais são os tipos de cirurgia? por exemplo? facelift, né? Aquela de trazer, reposicionar os Dá uma tecidos. puxada aqui. Com o passar do tempo, o envelhecimento da face, não é que a pele só ficou flácida.
essa maçãzinha mais bonita que a gente tem quando é jovem, ela vai parando aqui embaixo com o passar do tempo. É como se o seu rosto fosse derretendo. Isso acontece por causa da queda dos tecidos profundos. Hoje a gente consegue reposicionar isso, trazer um rosto mais jovial, um pescoço que não necessariamente é só lipo de papada. Pelo contrário, a maioria das vezes a lipo de papada ela é mal indicada. A maioria das vezes é um tecido profundo que precisa de tratamento. Então a cirurgia plástica facial, ela me encanta. Eu retomei a abordagem sobre ela, porque dessa forma também do mundo, dentro da minha paciente, eu consigo entender que aquela mulher pós-gestação, eu vou conseguir cumprir um ciclo com ela. Cuidei do abdômen, cuidei da mama, daqui a alguns anos eu vou cuidar da face dela, aí depois de um tempo vem a filha dela, eu vou cuidando novamente e vou mantendo um ciclo, uma jornada dentro dela com a Agora, minha esses paciente. elementos, por exemplo, de dermatologia, como um botox, uma Eu abandonei isso harmonização, desde 2019. por quê? Não gosto, É. não gosto, porque cirurgião, Felipe, a gente tem, isso é gostar mesmo. Uhum. Cirurgião, a gente tem aquela coisa, você aprendeu na residência. Tá com apendicite, pá, tirou o apêndice, resolveu. Tá com cólica biliar, pá, tira a vesícula. Aí chega na cirurgia plástica, mama tá muito grande, reduz, pá, pequena, abdômen, pá, resolve. A cosmiatria, ela não me causa o encanto que causa em outros profissionais. Você vai lá e faz uma coisinha, você vai lá ver o antes e depois, a pessoa fala, nossa, você tá muito bem, olha que diferença. A diferença é muito pequenininha às vezes. Isso não me causa, desculpa, o tesão Uhum. da profissão. Uhum. Eu não tenho, mas isso é meu. Não é que não serve, não é que não presta. Mas não tá dentro do seu portfólio Não tá- exatamente não tá porque dentro o do que- objetivo acaba não fazendo. Exato, não é o que me gera paixão. Sabe que essa questão é interessante que você acabou Eu acho muito falando. legal, mas não Claro. me gera paixão. E eu vi que você faz também consulta online. Aham. Eu fiquei pensando, Fernando, da dificuldade da consulta online dentro da sua atividade, É na minha difícil, percepção. É difícil. Porque Não tem exame físico. não tem exame físico. Exato, é a E limitação. você consegue se basear numa imagem de uma câmera que às vezes pode ser que não transmita Então, toda a aí realidade. a gente tem que tentar pedir fotos em Como pé, de fazer lado, isso? sentado, vídeo, pegando na pele, tudo pra gente poder. E eu sempre falo, você pode vir da consulta online com determinada proposta cirúrgica e na consulta presencial mudar. Eu já tive uma paciente que na consulta online era pra ser masto com prótese e embaixo era só lipo. Ela chegou aqui na presencial e falou, vamos pra prótese de mama só e fazer lipo abdômen? Mudou, inverteu a cirurgia. Inverteu a cirurgia. Eu tive uma outra paciente que veio, chegou no presencial, eu falei, olha, apesar de você ser magrinha, esse abdômen, essa flacidez é pra lipoabdômen. Eu entendo que você não queria corte, né, mas é pra lipoabdômen. Ah, não quero. Eu quero só lipo com tecnologia, pra retração de pele. Mas os maiores erros da minha vida foi ter caído nesse pedido dela. Porque era melhor ter falado, olha, não vou te operar. É. Não vou te operar. Era melhor, era mais tranquilo do ponto de vista em todos os sentidos, pra ela, pra mim, pra todo mundo. Então, hoje, um dos aprendizados que eu tenho é, se eu enxergo naquele momento que não é a melhor cirurgia, eu não faço. Agora, como fazer a jornada do cliente numa consulta online? Porque numa consulta antecipada, eu vejo que você tem uma biopedância, você Sim. consegue falar com o Basicamente, time, anamnese e fotos. você consegue aí falar com você, Sim. depois tem um contato com o financeiro. A Mariana faz a consulta online também depois, mas não vai ter nem um exame físico e nem a bioimpedância. Então vai ter uma videochamada, eu vou espelhar as fotos que ela encaminhou previamente conforme nossa orientação, vamos discutir em cima daquelas fotos, vou dar a mesma aula que eu dei pra vocês, por exemplo, em determinado assunto, e depois ela passa com a Mas Mariana. você sente que tem taxa de conversão numa consulta online? Muito, Verdade. muito, Mas muito. perto da consulta presencial, mesmo semelhante na consulta presencial? Cara, pau a pau, Verdade. pau a pau. Às vezes tem paciente que... Se eu tivesse que apostar, eu apostava. Não, às vezes, por exemplo, eu tenho muita Contra. paciente, tem muita paciente aqui de perto, do interior, por exemplo, que ela fala... Mas é que ela já vem já meio que preparada, ela já sabe o que ela quer, não é não? Exato. Então, ela fala assim, olha, eu quero... Mas eu não tô conseguindo sair daqui de Chapadão. Ok. Eu vou fazer uma online, mas porque eu vou estar em Campo Grande, eu quero operar em dezembro, mas eu vou estar só em novembro pra passar presencialmente. Já quero fazer online agora pra descobrir qual que é a intenção da minha cirurgia, já me programar em novembro, eu passo, batemos o martelo. Acontece. Normalmente a taxa de conversão de quem faz imediata, vou falar primeiro imediata, de quem faz uma consulta, se a gente fosse falar de 0 a 10, tem que fecha imediato. Porque eu me lembro até do caso da Stephanie, era uma coisa que ela falou, ok, obrigado, agora eu vou pra casa, vou sentar, vou pensar. Não. E o pensamento não é assim, pensamento de 2, 3 dias. Tudo eu acho que depende da fase que você tá profissional.
Sim. Porque a fase que você tá profissional também tem a ver com o ticket que você cobra. Uhum. Se você é um cara que tá no começo da carreira com um ticket mais baixo, a pessoa tende a fechar de maneira mais tranquila. É diferente você falar, olha, eu vou gastar 20 do que eu vou gastar 100. Uhum. Então, se você chegar hoje numa garagem de carros e o cara falar, olha, esse Corsa aqui tá no jeito pra você, você tá precisando daquele carro barato pra você ter pra sua casa, pra uma outra função. Legal. Agora, Felipe, você tem aqui essa Land Rover que é tua cara, custa 800 mil. Você precisa dar uma pensadinha. É diferente isso. Então, o ticket tem a ver, a situação. Eu já tive uma conversão imediata muito maior no passado, quando eu não tinha todo o serviço englobado. Hoje as pessoas precisam entender, amadurecer a ideia e darem um feedback. Então, vai mudando com o passar do tempo. Hoje Eu o que tá consigo perceber incluso isso. num Cara, serviço? tem tanta coisa, tem desde o meu acompanhamento. Claro, tem o básico que eu imagino que é, logicamente, é a cirurgia, óbvio que tem a cirurgia, Sim, tem você, mas assim, tirando. E eu falo do pré e do pós, tá? Tirando você que vai certo. responder e a cirurgia que vai ser feita, Tem um quais outras acompanhamento, tem um coisas? acompanhamento. Vamos lá, primeiro, acompanhamento. A gente tem o grupo que funciona full time, 24 horas por dia, Olha aí, com é todos os verdade, tia, profissionais. gente. Isso eu vou falar pra vocês. A Stephanie já mandou mensagem meia-noite e foi respondida assim em minutos. Isso é verdade. Às vezes pode demorar um pouquinho dependendo do horário da madrugada, mas É. assim, a gente tem lá full time. Se alguém mandar mensagem agora durante o podcast, o time dele vai responder, não Exato, ele. Um exemplo, exatamente. mais regra geral. Exatamente. Mas alguém do time sempre respondia. Sempre responde. Aí, o que que eu tenho? Eu tenho uma cultura que eu falo para os pacientes. Uma vez minha paciente, sempre minha paciente. Ai, eu só tenho retorno até um ano. Não, você tem retorno até quando você quiser. Isso não significa que daqui 10 anos você vai voltar e falar, eu quero fazer minha cirurgia de novo. Não existe, mas o fato de você vir, às vezes, puxa, doutor, daqui um tempo tem uma coisinha que tá me incomodando. Vem aqui. Não vou te cobrar uma consulta por isso. Então, uma vez minha paciente, sempre minha paciente. Tem os retornos, então, ilimitados. Eu Não tem 1, 2 retornos. não, eu não coloco limite no retorno. Para mim, eu entendo que a paciente tem que retornar até o momento que está Que ela dizer, realmente. tá ótimo. Tá ótimo. E se eu dei alta e ela falar daqui um ano, doutor, tava aqui, saiu um fiozinho aqui, pô, venha a hora que você quiser. Ela é minha paciente para sempre. Tem os cuidados de home care no pós-operatório, que hoje nós temos uma enfermeira que vai até a casa nos primeiros dias, nos primeiros 3 dias. Tá de incluso pós-operatório. isso. Tá incluso. Tem o motorista para trazer a paciente enquanto eu não libero ela para dirigir. E trazer para onde? Da casa dela pra clínica, da clínica pra casa. Não é para dar volta na cidade, infelizmente. Quem sabe a gente faz um tour, né? Mas Mandar uma, precisa ir no mercado. isso. Mas assim, é para poder fazer o quê? Poder naquele período que a paciente tá ali de pós-operatório, ela não ter que ficar demandando de ninguém para fazer isso. Então, por exemplo, operei a sua esposa, você precisa estar aqui produzindo. E você sabe que ela vai ter como ir e voltar para casa em segurança nas mãos de uma equipe treinada. Então já vem junto depois no pós-operatório o pacote das fisioterapeutas, que a gente sempre faz atualização direitinho. Tem um suporte, então, de uma malha adequada, organizada para cada paciente, de um tecido que a gente sabe que não vai causar nenhum dano. Tem nutricionista. A nutricionista, qual que é a função? Não é a função de uma dieta para perder peso. É que o aporte nutricional durante um pós-operatório é totalmente diferente. Então, é pensar em mais proteína, pensar em alimentos que sejam laxativos, afinal de contas, o intestino fica preso. E é interessante que se a pessoa fizer a conta de tudo isso que está incluso e ela fosse pagar Eu acho que separado, exato. é um valor considerável, né? Vai Exato. pagar o motorista, vai pagar a home care. Home care é um Exato. negócio muito caro. Claro. Vai pagar o nutricionista, vai pagar Exato. o fisioterapeuta, vai pagar as consultas. É um conglomerado de questões que faz uma diferença considerável. E isso tudo a gente foi colocando no sentido não de enfeitar o pavão. Todas as vezes que eu coloquei qualquer coisa que eu percebi que era para enfeitar o pavão, logo eu saquei. Eu quero coisas que sejam funcionais e que resolvam uma dor. Uhum. Resolve a minha dor ter um motorista, porque eu sei que a pessoa vai estar tranquila, que ela vai poder ir e voltar sem precisar ficar indo pedindo um Uber, que ela não sabe quem que vem buscar, o marido vai estar tranquilo, que não vai precisar sair correndo do trabalho. Resolvi a dor daquela paciente naquele momento. Vai chegar um dia que eu falei pra eu e a Mariana, a gente brinca, vai chegar um dia que a gente vai resolver o máximo quando a gente tiver uma creche pros filhos. Aí vai ser maravilhoso. Fique na creche do FHN enquanto você está no pós-operatório. Maravilhoso. Mas olha que esses dias a Stephanie foi para um retorno e tinha um brinquedinho para as crianças. Não, a gente sempre deixa suquinho para as crianças, brinquedos, a gente pensa nisso. Na futura clínica vai ter uma área de brinquedoteca. Você falou futura clínica, vocês estão considerando abrir uma nova Já clínica? está em projeto. E há algo que você considera fazer diferente nessa clínica daquilo que você já tem hoje, no tocante a espaços ou serviços? Serviços é manter a qualidade, ampliando o número de profissionais para cercar a paciente de todas as formas de dar o melhor cuidado possível, né, para aquela paciente, a jornada, o LTV dela ser contínuo, né, na clínica.
E também lançar mão de alguns outros procedimentos ambulatoriais, com centro cirúrgico ambulatorial que seja tudo dentro da vigilância Você diz organizada. aquelas cirurgias, microcirurgias, você possa Cirurgias fazer pequenas, dentro. por exemplo, pálpebra, orelha, cirurgia íntima, uma lipo de uma pequena área, coisas que não demandam dormir num hospital, coisas que podem ser feitas sob sedação e ir embora na sequência. Pequenas cirurgias que a gente fala. Eu vi, Fernando, que você tem iniciado, eu vi nas suas redes sociais, eu acho que é uma mentoria, ou tem Isso. começado a desenvolver um É. pouquinho o projeto disso. E a percepção que eu tive, você por favor me corrija, é que essa mentoria vai ser exatamente para cirurgiões, parece, ou médicos. Para médicos. Não vai ser só para Você cirurgião você não plástico. fica um pouco receoso de abrir a caixa dos segredos, mostrar como é que você faz, os concorrentes copiarem? Os concorrentes sempre vão copiar. Sempre vão copiar. Mas copiando assim, eles tentam descobrir. Agora você contar de maneira expressa. Eu vi até que você disse assim: olha, se você quer faturar como eu, entre 500 e 600 mil de faturamento, 30%. Você disse num vídeo isso. Você não sente receio de, em alguma Não, maneira, isso não, vir contra você? Algumas técnicas, estratégias internas que você usa? não. Qual foi a ideia? A ideia é que eu acredito que eu consegui, dentro de um ambiente extremamente difícil, que é o mundo médico hoje, da cirurgia plástica principalmente, atingir um sucesso em teoria precoce, porque eu não acho que eu sou especial, Uhum. de forma alguma. Eu só acho que eu consegui desenvolver um método, junto com o meu time, que é um método que transforma a jornada do paciente de uma maneira melhor e que isso potencializou os meus resultados. Então não é que, nossa, minha mão é uma mão de anjo. Não, eu sou um bom cirurgião, como existem outros bons Você falou para cirurgiões. médico porque não vai ser uma mentoria Só para de cirurgião cirurgia plástico. Não, plástica. não, é para médico. Por quê? E o que que eu observo? Que além de ter construído uma jornada e tudo mais, eu sempre me baseei em tudo dentro certinho administrativamente. Como entender que um caixa é fundamental para uma empresa, que existe como tributar de maneira melhor, que existe como você saber custo fixo, custo variável, quanto que você pode retirar, se você faz um prolabore, se você faz retirada, distribuição de lucros, se você coloca a sua empresa num simples, ou se você coloca a sua empresa num lucro presumido, ou se você já está faturando tão alto, está no lucro real, então tudo isso tem a minoria dos médicos, sabe? Então assim, médico não tem muita ideia disso. Médico às vezes não sabe que faturamento é diferente de lucro. Ah, é? Boa. Não é à toa que médico é quebrado na maioria das vezes. O cara fatura 150 mil, ele vai lá e já lança uma Mercedes da última e ele vai ver que sobrou daqueles 150 foi 30 mil. E você tem percebido hoje, dentro dessa mentoria que você tem desenvolvido, lógico que pelo que eu percebo, você tem feito toda uma jornada, mas essa origem dessa mentoria, esse ensino que você quer trazer para outros médicos, se deu do quê? De uma percepção de colegas mesmo, que você percebeu, cara, esse cara tá fazendo tanta cagada. Isso, conversando com amigos e também que eu tenho um curso, né, um fellow presencial que eu recebo outros cirurgiões. E quando eu levava os cirurgiões pra clínica, a maioria eu via os caras notando desesperado um monte de coisa que eu dava de informação. Ele falava, cara, os caras não têm noção disso. Aí eu falei, pô, posso ensinar isso, entendeu? Posso resolver essa dor dos meus colegas. Hoje a gente está em outubro Isso, de 2024, na exato. data que estamos fazendo esse podcast. A perspectiva sua, você já lançou? Não lançou ainda? Vai lançar, se não me engano, na segunda quinzena de outubro. Na segunda quinzena de outubro. Isso. Legal, show de bola. E sabe que uma coisa que eu acho que é válido, e eu gostaria muito de caminhar ao fim, mas caminhar com essas informações, é elementos externos que acabam influenciando o sucesso da sua profissão. E dois elementos eu gostaria de saber qual a influência que eles tiveram. Um primeiro elemento é família. Eu Sabia acredito que esse era o esse. primeiro. E de fato, se isso auxilia ou prejudica, Aham. porque às vezes pode dizer, cara, nesse momento da carreira eu tive família, mas recomendo que você não tenha ainda, espere mais, Sim. né? Porque nós sabemos, por exemplo, residência com família, Não é o caminho, se a pessoa não fala, cara, espera um pouquinho, termina isso, depois você avança. claro. E a segunda questão seria espiritualidade. Sim. E como isso, de fato, influencia. É aquela coisa que eu estava vendo um filme do passado, comentando sobre as origens das cirurgias, e era da Idade Média, e as pessoas ficavam conjecturando o que tinha dentro, porque não podia abrir, seria Exato. pecado abrir Exato, alguém e ver o que exato. tinha dentro dessa pessoa. Essas duas perguntas são incríveis, assim. Vamos falar primeiro de família, e depois a gente fala de espiritualidade. Minha família. Quando eu falo da minha família, né? Eu entendo que existe a sua macrofamília e a sua microfamília. Macroambiente e microambiente. Hoje, meu microambiente sou eu, minha esposa e meus filhos.
Ah, sem dúvida nenhuma, a minha macro família fez diferença para o Fernando pela formação dele, né? Formação de homem, caráter, princípios e valores. Mas a minha formação profissional do Fernando cirurgião plástico, eu devo à minha microfamília. E, obviamente, não aos meus filhos que têm 4 e 5 anos. Então, eu devo muito à Mariana. São quantos anos de casado? A gente está junto desde 2014, 10 Ok. anos. Então, a Mariana é a minha grande parceira, psicóloga, amiga, gestora, confidente, a mulher da minha vida, é a pessoa que sempre pode até falar, eita, será que é? Mas vamos, tamo junto, vambora, vamos pra cima. Então, se eu pudesse falar alguma coisa, esteja com uma pessoa que sonhe os seus sonhos, que viva os seus sonhos, que esteja ao lado de você, não necessariamente só te apoiando. Às vezes te falando, ó, tô com você, mas não acho que vai dar muito legal, não. Mas tamo junto. Mas uma pessoa que viva intensamente isso, viva realmente isso. E eu tenho muito orgulho da minha relação pessoal com a Mariana e mais orgulho do que nunca da mãe que ela é também para os meus Você acha filhos. que você não teria chego profissionalmente onde você chegou se não tivesse ela? Não, a Mariana faz toda a diferença. E eu sempre corrijo aquela frase, né? Não é atrás de um grande homem, tem uma grande mulher, é ao lado. Mariana tá ao meu lado desde que qualquer ideia que eu tive na minha vida surgiu. Mariana faz toda a diferença. Agora, falando no aspecto de espiritualidade, isso de algum dia, isso influenciou sua carreira? Cara, Isso. influencia muito. Então, isso que você falou, eu achei a palavra que você escolheu uma palavra muito bem escolhida. Espiritualidade é diferente de religião. Uhum. Então, eu sou um cara que tenho muita espiritualidade. Acredito muito em algo maior. Acredito em Deus. Acredito muito em você praticar o bem. Muito em você acreditar que tudo tem um sentido, um propósito, que tudo é benéfico. Você pode até não entender o que está acontecendo agora, mas tem um propósito maior e vai ser benéfico. Eu não sou um cara que pratico nenhum tipo de religião, mas a gente tem muita espiritualidade dentro de casa. Então, na minha família tem católico, tem evangélico, tem espírita, tem de tudo. Todo mundo, no final, tá usando o mesmo livrinho. Uhum. No final, às vezes com uma interpretação um pouquinho diferente. Uhum. Um não gostou de uma outra e surgiu uma. Mas, basicamente, espiritualidade, eu acredito, é que você entender que existe algo maior, entender que existe algo pelo qual você precisa manter os seus princípios e valores, algo que você precisa passar de exemplo para os seus filhos e, principalmente, de ser um ser humano bom. Esse é o E principal. isso, de fato, você tem a percepção de que seguindo esses princípios, seguindo esses valores, eles de alguma maneira voltam para você Sem dúvida. como. E às vezes não volta da maneira como a gente quer. Uhum. Só que a partir do momento que a gente aprende que a gente nunca perde, ou a gente ganha, a gente aprende, você começa a entender que às vezes tudo é benéfico. Às vezes você precisou passar por aquela tormenta para se tornar uma pessoa ainda melhor. Nós falamos no começo e agora, chegando nesses dias atuais, você usou a expressão "eu nunca quis pouco". Sim. E eu perguntei pra você, naquele momento lá atrás, qual era a sua percepção "eu nunca quis pouco". Eu faço, portanto, duas perguntas. A primeira, se aquilo que você imaginava aconteceu olhando pra hoje, você falava, olha, onde eu estou hoje era onde eu imaginava que eu iria chegar, ou Uhum. não. E ao olhar pra frente, hoje, se você consegue de alguma maneira desenhar onde você gostaria de chegar. Certo. Eu respondo para você a primeira. Eu sempre tive um sonho. E eu vivo meu sonho. Então, me considero um homem privilegiado por causa disso. Eu vivo meu sonho. Eu sempre quis ter um atendimento de qualidade, eu sempre quis ser um bom pai, um bom marido, ter uma família, ser presente na vida dos meus filhos, poder exercer a medicina da melhor forma possível, cuidar dos meus pacientes. Então, eu vivo meu sonho. E eu acredito que você perguntou se eu estou onde eu queria estar. Eu acho que eu até passei onde eu queria estar. Eu cheguei nisso de maneira até mais rápida. E sou muito grato a isso. É claro que o fato até de chegar muito cedo te traz algumas consequências ruins. Às vezes você não tá com aquela casca tão grossa como você estaria mais pra frente para lidar com alguns problemas. Mas isso também é aprendizado. Então, eu sou muito grato a tudo e eu já vivo o meu sonho. Qual que era a outra pergunta? Futuro. Futuro. Cara, onde eu quero estar no futuro? Você desenha ou você fala, deixa a vida me levar? Não, eu desenho. Eu acho que entra do ponto de vista financeiro, eu quero ter uma independência financeira precoce, no sentido de não precisar ficar tão estressado com o mundo médico. As pessoas não têm noção disso, Felipe, mas no mundo da medicina existe um alto índice de depressão, alto índice de médicos que usam psicotrópicos, porque é uma profissão extremamente exaustiva emocionalmente.
não fisicamente, mas Uhum. emocionalmente. Então eu não quero estar com esse tipo de demanda emocional com 60 anos, 70 anos. Eu quero estar mais tranquilo nesse sentido. E para isso, eu preciso me programar desde agora. Esse é o meu sonho. E do ponto de vista profissional, eu cheguei naquele estado que eu falo que eu quero estar voando abaixo do radar. Tá bem. Mas não é meu objetivo querer ficar dando looping e fazendo, não. Eu quero estar abaixo do radar. É igual esses dias o exemplo que eu dei é o seguinte: qual que é o grande hotel de São Paulo hoje? Rosewood, talvez, Paço, Tangará. São os Aham. principais. Mas o Fazano deixou de ser Fazano? Não. O Emiliano deixou de ser Emiliano? Então Não. lá. Estão lá. Estão lá e estão bem. Tão bem. É isso que eu quero. E o ticket é alto ainda. É isso que eu quero. Eu quero estar lá, tá bem? Não necessariamente estar no hype. Meu amigo, eu sempre tenho esse padrão de fazer essa pergunta e de fato eu acho que ela é válida. Se você hoje fosse dar 3 conselhos para você mesmo, Uhum. no momento que você começou sua carreira, Aham. talvez conselhos de que você estava fazendo certo e continuasse, ou talvez conselhos de que você fala, olha, trilha é um caminho diferente que não deveria ter feito isso. Você deveria ter trilhado outro caminho nesse aspecto. Quais seriam os 3 conselhos que você daria a você mesmo no começo da sua carreira? Da minha carreira. Pergunta importante. Os 3 principais conselhos é: Se você pudesse encontrar o Fernando de 24 anos, 23 anos, e falar, cara, é o seguinte, eu venho do futuro para te dizer que, ah, número 1, número 1, se você escolheu ser médico, entenda, você precisa cuidar bem das pessoas. Precisa entender que nem sempre você vai resolver todos os problemas, mas você precisa confortá-las. Número 2, você só vai conseguir ser um bom profissional se você tiver uma vida pessoal estável. Então, sempre coloque a sua vida pessoal na frente da sua vida profissional. Seu principal objetivo deve ser sempre cuidar da sua esposa e dos seus filhos. Depois você cuida da sua empresa. E o terceiro e principal objetivo é: siga o seu feeling e aprenda a dizer não quando necessário. show de bola, show de bola. Meu amigo, muito obrigado. Foi um baita de um prazer ter Satisfação. você aqui. Que você tenha Mais um dia dia repleto repleto de de oportunidades. Muito Foi um bom. prazer, muito obrigado Obrigado. por ter vindo. Tchau, tchau.